Eu tenho a alegria e o prazer também de receber na mesa do Eu Acredito Podcast, pastor Carl Dietz. É isso mesmo. Muito bom, ó, o sotaque já tá gringo já. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Fabião, muito bom estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Nos conhecemos realmente numa mesa, já saímos juntos e com certeza o santo bateu. Essa é a verdade. Aqueles poucos minutos ali, foi muito bom te conhecer, saber do trabalho. Anderson Silva falou muito bem desse trabalho aqui e Anderson Silva tem sido sempre um amigo aí que a gente tem carregado a mesma arca, né? Um pouco está no lombo dele, um pouco está no meu. Nós acreditamos numa reforma nacional e com certeza você tem sido instrumento de Deus para contribuir para isso. Amém, pastor. Eu me sinto honrado de ter o senhor aqui na mesa, conhecendo os seus projetos, os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo para o reino, com o propósito também de anunciar o evangelho do reino, e ter o senhor aqui para fluir tudo que Deus tem depositado, ou um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida, é honroso demais. Só gratidão por o senhor ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Hoje, de fato, conhecemos o senhor aqui como pastor. São muitas formações que o senhor tem, muitos gabaritos. E eu vou me atentar a alguns aqui, apenas com o propósito de apresentação. Mas se eu fosse ler todo o currículo aqui do pastor, todas as pesquisas que nós vai cansar. Conseguimos encontrar. Deixa pra lá. Não serve pra nada. Mas, Carl Dietz é casado, tem 39 anos, é casado com a Aline Dietz, pai de 4 filhos, é pastor sênior e fundador da igreja no cinema, mestre em liderança e administração. Eu não vou ler os nomes aqui, que é complicado de pronunciar das faculdades, tá? Mas vamos lá. Beulah Heights. Beulah Heights. Em Atlanta. Uhum. Olha, em Atlanta, Estados Unidos, aproveitando, pastor Saulo Lima, MSBN Atlanta, abração, empreendedor no ramo de turismo, mini fazenda Witmarzum. O que seria? Eu tenho uma mini fazenda de turismo aqui na região dos Campos Gerais, é um polo turístico perto de Curitiba. Não sei se já ouviu falar de uma colônia alemã chamada Witmarzum. Sim, sim. E aí eu criei ali o Witmarzoo, que é um Farm and Petting Zoo. É um conceito de... seria um zoológico de interação entre animais e crianças. Então, tenho ali todos os animais de fazenda, uma lhama, tenho porco, cabra, ovelha. Então, as crianças, elas ordenham, elas podem pegar a cabra na mão, tirar foto com a galinha debaixo do braço. É um pet zoo, né? Então, eu sou pró-família, sou pró-vida e sou pró-natureza. Então, tem sido uma das ferramentas que eu tenho usado para alcançar mais de 55 mil clientes já passaram por ali, ajustando as famílias, promovendo famílias. É quase uma extensão do ministério, mas voltado mais para... Muitos autistas também participam ali, muitas crianças de escolas. Então, a gente ensina o criacionismo, a gente mostra como Deus criou as coisas, né? Nada veio do nada, né? Tudo veio do tudo. Uhum. Deus é tudo e Ele chamou tudo de si, né? Então, eu uso isso para, com certeza, manifestar a glória de Deus pela criação. Perfeito. O pastor também, além disso, tem essa rental coins, seria o quê? Sessão de locação de criptoativos. A gente trabalhou muito tempo dentro do universo criptoativos e a gente tinha antigamente já está, inclusive foi uma das como é que eu vou dizer assim, uma das startups de criptoativo que na queda ela teve aí um colapso também. E aí eu trabalhei 2 anos nesse universo da cripto, das NFTs, e a gente também é entusiasta de criptoativos. Que legal. E o senhor também é fundador da Escola de Revolucionário Central Bible College. Esse é um seminário hoje que acontece inclusive lá em Witmarzum, né? Eu já não estou mais na direção lá, mas a gente tem um Gap Year, que é um plano de 9 meses de imersão, onde as pessoas do Brasil inteiro podem vir tirar quase que um sabático de 9 meses, e ali a gente formata, na verdade, o pensamento humanista das pessoas e procura inspirar elas para uma vida 100% para Jesus. Perfeito. E o senhor também tem o Lidera, né? Academia de Liderança Emergente. Isso. Em Curitiba, em especial. O que seria esse Lidera? O Lidera hoje é minha embarcação principal. Eu acredito na equipação dos santos. Sim. E é quase que fosse uma escola dominical. Só a diferença é que a gente não fica falando de Adão e Eva e nem das 5 pedrinhas de Davi. Né? A gente não estuda o passado, mas a gente projeta o futuro. E hoje a Academia Lidera, é um curso avançado em liderança, business e ministério.
Então, eu creio que todo ser humano nasceu para liderar. E eu existo para trazer de todo leigo para fora o seu líder. Todos nós fomos chamados para liderar. O que muda são as proporções. Alguns vão liderar a sua despensa da cozinha, outros vão liderar uma casa, outros vão liderar uma cidade. Mas a verdade é que todos nós precisamos aprender a arte de governar. E aí a Academia de Liderança hoje já formei mais de 900 alunos presencial, é um plano, um curso de 20 meses, onde todas as quintas-feiras, presencial em Curitiba e online, a gente treina as pessoas em liderança avançada, business e ministério. Então, hoje eu sou influenciado por 3 grandes nomes e eu sou um entusiasta desses ensinos de John Maxwell, em liderança, foi onde eu fiz meu mestrado, em Atlanta. Sim. Bill Johnson, que é a vida no Ministério Sobrenatural. Nós falamos ali sobre 12 sementes de avivamento e a gente chama cada crente para ser um avivalista fora da igreja. E Miles Monroe, que é a minha base hoje filosófica, teológica, que é o reino de Deus. E eu acredito que foi a única mensagem que Jesus trouxe e falou, foi para isso que eu vim, para anunciar o reino de Deus. Jesus não pregava teologia. Jesus não pregava salvação. Eu nunca vi Jesus terminando um culto falando, quantos querem aceitar Jesus? Jesus estava ali, ele podia falar, quantos querem me aceitar? Jesus não pregou prosperidade, Jesus não pregou ministério sobrenatural, ele pregou o reino de Deus. E aí a gente precisa se atentar, porque você pregar o reino de Deus, você está pregando sobre prosperidade. Você pregar o reino de Deus, está pregando salvação. Mas quando você prega o evangelho da salvação, você não anuncia o reino. É parcial. A pessoa ela fica com uma fração, mas ela não pega a realidade do reino. E a verdade é que nós devemos ao mundo um passaporte. E esse passaporte é da nossa cidadania celestial. Os assembleanos, os Brasil para Cristo, as igrejas mais tradicionais, elas têm a consciência maior da eternidade. A gente cantava, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E hoje, dentro das igrejas cool, as igrejas que mudaram a forma, elas não têm mais os olhos cheios da eternidade. E eu acredito que a gente precisa desarmar os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são crentes que amam o mundo. Não é o diabo. Os inimigos da cruz de Cristo, isso. Né? A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus e ponto final. Então, não é o diabo o inimigo de Deus, não é o pecado o inimigo de Deus, não é a carne que é o inimigo de Deus. Quem que é o inimigo de Deus, Cal? É um crente terreno. É um crente que conhece a salvação, que vive o reino, só que na prática ele é um franguinho. Na prática ele vive igual que qualquer outro, Sim. Porque ele esqueceu que ele tem uma cidadania celestial. Quando nós entregamos um passaporte, eu, por exemplo, não sei se já posso começar a minha história. A gente vai entrar nela. Tá, então beleza. Porque para o senhor exercer tudo isso e administrar tudo que o senhor tem, é necessário também uma capacitação. Não só divina, não é só um chamado, não é só uma vocação, né? Aí você matou a charada. É porque aqui tem uma capacitação. Pedagogia, educação física, teologia, mestre em liderança, e ADM, administração, agente imobiliário, coach, coimalogia. Eu não conheço coimalogia. Coimalogia é um curso que eu fiz que é de comunicação imagética cerebral. E é um mestre aqui de Curitiba, um cientista, neurocientista, Dr. Lúcio Toassi. E ali eu aprendi que todo sofrimento é uma lembrança. Todo sofrimento é uma lembrança. Então, se não tem a lembrança, você não sofre mais. Seria o mesmo que traumas? É mais profundo que trauma, porque o trauma ainda foi uma coisa externa que te afetou. A lembrança é uma coisa interna que você cultiva ela e não percebe. Sim. Né? Então, o cérebro ele precisa da substituição imagética dessa lembrança. E é quase a arte de você esquecer alguma coisa. Como que faz para esquecer algo? Né? Já percebeu que tudo que você esquece, você não sofre com aquilo? E a maioria das pessoas elas estão presas a uma lembrança. Só isso. Você mudou a lembrança, você adentrou no futuro. A coimalogia. Coimalogia estuda isso, estuda então. Isso. Novo, não... E é 100% bíblica. Esse professor ele não é crente, mas cada vez que ele ia falando, eu ia abrindo os textos bíblicos e falando, não, isso aí já está escrito na Bíblia. Mas isso não trabalha com regressão? Não. Isso trabalha com o que Salomão ele disse assim, ó, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. William James, que foi o pai da psicologia, ele era médico. Por incrível que pareça, o pai da psicologia era um médico. E ele disse que
na sua geração, a maior revolução que ele encontrou foi o homem podendo se tornar o que ele quiser a partir do seu cérebro, da sua mentalidade. Então hoje eu creio nisso porque Salomão falou isso. Assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Essa é a indústria de pecadores que a religião criou. Você cresceu numa igreja te chamando de pecador, não cresceu? Sim. Por isso você continua acreditando que você é pecador. Mas o senhor não acredita que... Eu já não sou. Depois que veio para Cristo não é mais pecador? Não. Mas não entra naquela questão de pecador inverterado e pecador arrependido? Tipo... É bem simples. Se eu sou pecador depois que eu vim para Cristo, a obra de Cristo foi incompleta. Não foi suficiente. Só que o que me faz pecador? Pecar? Sim. Então Eva era pecadora antes de pecar. Por que Eva pecou? Aí é o ponto. Nós estamos mundanizados. Por quê? Porque quem define o homem a partir do que ele faz é o humanismo. Você é o que você faz. Se você fizer coisas feias, você é muito feio. E se você fizer coisas grandiosas, você é muito grandioso. Não, mas tem muito picareta fazendo coisa grande. Fazer uma coisa certa não te torna justo. Fazer uma coisa justa, sendo tudo errado, não te torna injusto. E aqui que está o grande bug do sistema. Uma coisa que eu aprendi com um mentor meu, que ele diz assim, ó, a medicina, ela produziu os doentes. A indústria de doentes vem da medicina, porque o médico fala que você está doente, você coloca esse rótulo, é sentenciado e a partir dali você consome a indústria farmacêutica, porque você é doente, você precisa. Então você acreditou no médico. A religião criou os pecadores, porque se não falasse que você era pecador, você nunca ia se enxergar um pecador. E a matemática criou os ingratos, que se a gente não fizesse conta, estaria todo mundo feliz, com cada um com o que tem. E aí, o que eu entendo? O humanismo, ele trata você a partir do que você possui e do que você produz. O reino trata você a partir do que Deus diz que você é. Nós somos o que Deus diz que nós somos, ponto final. Tá, e se eu viver tudo o contrário disso? Eu continuo sendo quem Deus diz que eu sou. Só não desfruto do que Deus diz que eu sou. E se eu fizer a mais, muito além do que Deus diz que eu sou, o que eu vou continuar sendo? O que Deus diz que você é. Então, assim como fazer um bolo não faz de você um confeiteiro, pecar não faz de você um pecador. É simples isso. Nós somos santos. Porque o que nasce de cachorro é cachorro, o que nasce de vaca é vaca e o que nasce de Deus é divino. Agora a gente pega a perfeição da divindade, você diz que é nascido do Espírito, você diz que é nascido de Deus, mas você ainda continua acreditando que você é igual a Adão. Não, você não é igual a Adão. Você é igual a Cristo. Nós somos a descendência do último Adão. Por isso, se alguém está em Cristo, ele não é uma nova criatura, sabia disso? Não é? Não, está errado. Mas Paulo não disse aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas diz, passaram? Essa é em português. A Bíblia, no original, diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, não uma nova criatura. A palavra criação ali vem de protótipo. Se eu sou uma nova criatura, eu sou a mesma coisa reformada. Imagina um Fusca velho que você tinha, aí eu te vejo na rua e falo, ô Fabião, trocou de carro? Você fala, não, aquele Fusca lá mesmo. Pô, mas tá bonito. É, eu dei uma pintada e tal. Só que aquele Fusca, ele continua sendo Fusca, ele não voa. Ele não... né? Ele tem o potencial de um Fusca. Só que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma coisa nova criada, ele é uma nova criação. Isso significa que eu olho para você e falo, ô Fábio, e aquele Fusca? Você fala, não, agora eu estou de Boeing. A gente pega o velho Adão, que é a alma vivente, e faz pontes com o último Adão, que é espírito vivificante. Nós temos a natureza de Cristo e a gente vive como se não tivesse. Você é descendência de Cristo, não de Adão. E essa é a prova que a igreja está vivendo o tempo perfeito, a igreja perfeita no tempo errado. Toda a congregação que a gente vive hoje. Ontem eu fiz um podcast com o Anderson e a gente discutia isso, né? O quanto a nossa igreja nem bíblica é e a gente bate nas pessoas porque elas estão transgredindo o louvor, você não veio na escola dominical, você não está vindo no Kids, você não está vindo nos adolescentes, mas essa igreja do louvor, do Kids, do barracão, nem na Bíblia está. Então hoje quem acha uma igreja dessa top é uma pessoa vazia da palavra. Ao contrário, quem está cheio da palavra está custando para achar uma igreja boa. Porque uma igreja boa não é uma igreja cheia de gente. Uma igreja boa é a ausência da doença. Deus não nos chamou para fazer uma igreja grande, Deus nos chamou para ter uma igreja saudável. E é possível você ir numa igreja de 100 pessoas
saudável do que você estar numa de 3 mil e enferma, mano. E eu vou te falar a verdade. Cada 10 igrejas grandes, 9,5 tá enferma. Porque na igreja pequena os problemas são pequenos. Mas na igreja grande, o mesmo problema é muito grande. Ó, você pega aí o pastor Gabi. Aquilo lá é um problema desse tamanho. Vamos falar a verdade? É um probleminha desse tamanho. Por que ficou daquele tamanho? Porque está numa igreja grande. E na verdade não é nem problema, né? Quando tu conhece... Olha a polêmica que deu, uma coisa tão óbvia. O pastor foi lá e comprou uma casa. Porque ele não fez nada imoral e nem ilegal. Pronto. Ele não pegou o dinheiro da igreja para comprar algo em seu nome. O dinheiro da igreja foi usado para comprar um patrimônio para a igreja. Isso. E quem que gritou? Foi os pobres. Por quê? Porque ter uma casa de 3,5 milhões para um pobre ofende. Só que 3,5 milhões não é nada. Para um pastor que é proporcional ao tamanho daquela igreja. Por isso que esse mesmo pobre que foi ofendido com a casa do pastor, ele fica ofendido com o tamanho da sede lá. Porque ele compara a sede com a congregação dele lá no bairro. Aí já fica com raiva ali. E vamos falar a verdade, o pastor ele só inverteu a prioridade. Eu acredito que talvez, beleza, vamos pegar lá as igrejas caindo dos pedaços ali. Eu mesmo tenho gente muito querida da minha vida que congrega numa Assembleia de Deus pagando a conta lá. Pagando a mais, não só o dízimo, não, o cara ele arruma o ar-condicionado do bolso dele, porque ele trabalha com isso. O outro ele tenta fazer uma pintura, porque ele trabalha com pintura. E aí, o pastor só foi, talvez, na minha humilde opinião, né, eu não faço parte dessa constelação aí, mas talvez o pastor só inverteu a prioridade. Se ele tivesse arregado todas as igrejinhas pequenas, estava todo mundo aplaudindo, falando, pastor, compra uma de 6 milhões, porque de 3 você não merece. Você merece o grande problema é que ele foi muito mal interpretado, principalmente pela mídia, que trouxe à tona e expôs a situação. Né? Então, o povo só está esperando. Ocasionou um barulho, né? E um barulho que aquilo que apresentam como negativo acaba sendo gritante realmente. Mas a gente sabe que no final ele foi promovido, né? Foi abençoado. O nome dele foi ainda mais falado. Conheceram a história dele. Quem estudou jornalismo sabe que isso é uma mídia invertida. haters gonna hate. O marketing reverso, né? O marketing reverso promoveu o pastor Gabi. Concluindo aqui, treinador certificado pela equipe de John Maxwell. Isso. Mastermind. O que seria? Mastermind. Mastermind é de Napoleão Hill, é uma fundação. Desde 1800 esse cara escreveu alguns best-sellers, como Pense em Riqueza. São vários livros que, na verdade, quando você lê, você espreme Salomão desses livros. São homens que foram muito sagazes, que sem usar a terminologia religiosa e bíblica, eles mudaram milhares e mudam milhões de pessoas. Napoleão Hill é um cara brilhante, e aí eu tenho uma certificação onde a gente também capacita as pessoas dentro dessa mente mestra, que é a capacidade de você juntar todas as mentes brilhantes e fazer um cérebro junto, e a gente, através desse alinhamento de mente mestre, a gente consegue potencializar conjecturas e conclusões que a gente nunca teria sozinho. Aliás, essa coisa de andar sozinho, ela é muito infeliz. Esses dias, na sexta-feira passada, me convidaram para subir o Pico do Paraná, que é o maior pico do sul do Brasil aqui, e maior pico de todo o estado, 1.870 metros. E daí eu topei e tal, mas a hora que eu fui saber que era meia-noite que a gente ia começar a subir, eu falei, rapaz, mas como assim? Você vai subir o Pico do Paraná? É 10 quilômetros de subida, mano, pra dentro da mata. Meia-noite ia terminar que horas? E daí eu falei, cara, beleza, vamos embora. Tô dentro, né? Eu não arrego pra nada mesmo. Mas quando eu cheguei na frente de onde a gente se encontrou, eu falei assim, pessoal, tava em 12, assim, eu falei assim, quem aqui tem coragem de fazer isso aí sozinho? Aí ninguém levantou a mão. Eu falei, mas ninguém teria coragem de subir sozinho o pico? E como é que vocês estão fazendo eu ir com vocês? Olha como as coisas são interessantes. A gente fez junto o que sozinho ninguém teria coragem. E assim eu descobri que é a vida. Isso é uma matriz de vida. Uau. Perfeito. Quanto mais você vive no isolamento, mais frouxo você se torna. Porque a vida ela é hostil. A gente tem realmente medo de algumas coisas. Medo de ter muitos filhos. Eu, por exemplo, tenho 4. Mas meu pai tinha 7. Você acha que 4 para mim é muito? Eu olho e falo, pô, fui mais frouxo que meu pai. Meu pai foi mais macho do que eu. Só que hoje, quem convive comigo, a média lá da igreja, nasceu esses dias 17 crianças lá na igreja, recém-nascido. E tem mais umas 20 pessoas grávidas. Por quê? Primeiro que o pessoal está se divertindo em casa e isso é muito bom, né? Segundo que filhos
São heranças. É o que importa na vida. Tudo passa. A única coisa que vai te sobrar na tua vida é um filho te visitando nos teus últimos dias. E as pessoas, elas estão tão amigas do mundo que ontem a pessoa falou para mim assim, Cal, eu parei no primeiro. Filho é muito caro ter. Falei, ó, escravo do capitalismo, ó. Um idiota social falando. E é crente. Escuta os cultos, vai na igreja, só que está na matemática, duvidando que Deus, quando uma criança nasce, as pessoas não entendem que é o Criador empenhando a sua palavra com o ser criado. Tanto faz quem é o pai dessa criança. Pode perceber quantas histórias de superação que você vai ver que a pessoa cresceu abandonada e virou gente. E gente de valor, né? Gente de valor. Por quê? Porque Deus ele se coloca na frente de um órfão e de uma viúva. A Bíblia diz que na ausência de um pai, Deus se torna o pai de um órfão. Um órfão é muito abençoado. Adoção. E as pessoas têm medo de gerar filhos sendo pai. Não. Eu costumo dizer, né, que tem pessoas que mudam o mundo fazendo coisas grandes. Outras pessoas estão mudando o mundo criando filhos. É forte. Bom. Perfeito. Pessoal, deu para entender aí um pouquinho do que a gente tem pela frente aqui nesse podcast, porque além de tudo isso aqui, o Pastor Cal é empreendedor. Mas a gente falou aqui os seus gabaritos, capacitações, um pouco daquilo que você tem. Mas como pessoa, como ser humano, o Cal empreendedor, o Cal pastor, o Cal mestre, a gente coloca de lado. Eu quero saber o Cal como pessoa. Como é que você se identifica? Eu sou um cara autêntico. Eu sou de verdade. E eu sou íntegro. Essa é a minha maior definição. Eu não sou um ex-nada. Esse é o meu problema. Porque as pessoas gostam de pastores que são ex alguma coisa para elas terem empatia. Só que minha história ela é muito bizarra. Que eu sou um cara muito mal interpretado e naquilo que eu falo as pessoas escutam o que eu não disse. Então elas não escutam o que eu falei, elas escutam o que elas querem ouvir e aí elas daquilo fazem uma salada de fruta. Mas eu sou casado há 16 anos com a minha primeira namorada. Namorei 6 anos antes disso, então estou 22 anos com a minha esposa. Namorei 6 anos e transei depois do culto. De lá para cá a gente nunca mais parou. Né? Porque o crente... Mas isso depois do casamento? Isso, depois do culto do casamento. Aí já foi namorar. Aí a gente foi namorar e namora até hoje, porque não é normal, né? Hoje em dia, ser crente e casar virgem virou uma extinção, né? É coisa de burro, né? É. Mas na verdade não, coisa de burro é fazer o contrário. Mas eu namorei 6 anos uma menina sem encostar nas partes íntimas dela. Não beijava ela de língua, porque ela não deixava. Né? Minha esposa... quanto mais ela me proibia, mais eu ficava alucinado e falava, não, agora de vez que eu vou casar com ela. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela tinha 14 anos, eu 17. E eu vi ela numa quadra de basquete, batendo uma bola de basquete. E quando ela segurou e percebeu que eu estava olhando ela só sorriu, fez um tchauzinho. E quando eu olhei dentro dos olhos daquela moça, o Espírito Santo falou, essa é a mãe dos seus filhos. E aquilo me chocou. Porque eu ouvi na minha consciência claramente, essa é a mãe dos seus filhos. E era uma festa de aniversário, nunca tinha visto ela na vida. E foi ali que, hoje ela é mãe dos meus 4 filhos. Eu tenho a Melanie, de 10 anos, o Taylor, de 8, o Calvin, que vai fazer 6, e a Bethany, que vai fazer 3. E a partir dali, minha história começa em 1927, quando meu avô ele é enviado como missionário alemão. Pega ele e 3 amigos, entram no navio, atravessa o oceano e desce aqui no Vale do Itajaí. 1927... tinha 1% de evangélicos no Brasil. Hoje nós somos mais de 35% de evangélicos no Brasil. Isso representa 72 milhões de pessoas. Meu avô fez parte do 1% desses 35%. Uau. Entre eu e meu avô tem mais de 70 milhões de conversões. Essa é a força do evangelho que eu carrego. Eu sei do poder dele, eu sei o que o evangelho faz. Em 2 gerações, meu avô, meu pai e eu. Meu avô daí plantou mais de 300 grupos domésticos na região do Vale do Itajaí, fundou a Igreja Evangélica Luterana Brasileira. Na Segunda Guerra Mundial ele foi convocado para servir a guerra, ele voltou para lá, minha avó voltou atrás dele para a guerra. Meu pai com 9 anos ele sobreviveu à guerra, com 9 anos ele sofreu um ataque de bomba. Todos os filhos da minha avó, meu pai e meus tios, eles foram dados pelas famílias circunvizinhas porque eles estavam passando fome. Meu pai cresceu nessa realidade. Meu pai, com 38 anos, ele era solteiro, virgem e missionário no Brasil. Nesse período, ele pegou 3 meninas para criar. Ele era pastor de uma igreja chamada Igreja
cristianismo decidido em Nova Rússia, na favela de Ponta Grossa. Era uma invasão dentro da favela de Ponta Grossa. E ali ele foi chamado por uma viúva que estava em estado de câncer terminal no hospital. E aí, quando ele chegou no hospital e foi orar por ela, ela falou, não quero ser curada. Ele falou, mas por que você me chamou aqui então? Ela falou, não, te chamei aqui porque eu quero que você me prometa que você vai criar minhas 3 filhas, a Neuza, a Rosinha e a Cirlei. Uma tinha 9, uma 11 e a outra 12. Meu pai aperta a mão da senhora, a senhora morre, e meu pai solteiro pega 3 meninas para criar. Solteiro pega 3 meninas para criar. E para explicar isso para a missão lá na Alemanha. Aí os missionários alemães, que achavam que meu pai era gay, porque estava com 38 anos ainda virgem, sem casar com ninguém, falaram, pronto, não era gay, o problema dele é pedofilia. Que meu pai dava banho, meu pai levava na escola, meu pai fazia tudo. A partir dali, meu pai conheceu minha mãe na Alemanha, foi pregar na Alemanha, minha mãe estava com 23 anos ali, meu pai 15 anos mais novo que minha mãe. Quando minha mãe viu a bandeira do Brasil, meu pai se apresentando na Alemanha, pregando na Alemanha, numa conferência, o Espírito Santo falou assim, ó, esse é teu marido, você vai casar com o teu chamado. Não vai casar com o homem que você quer, você vai casar com o homem que você precisa. Minha mãe, filha de ateus, que foi encontrado com 18 anos por um grupo de jovens de uma igreja comum da Alemanha. Minha mãe teve um encontro real com Cristo e com 18 anos Jesus falou, você vai ter um chamado missionário para o Brasil. Plantou o Brasil no coração da minha mãe. Pensa lá em Düsseldorf, no primeiro mundo. E aí, minha mãe então casa com meu pai em 8 meses. E aí eu costumo dizer que minha mãe saiu de primeiro mundo e veio para o 5º mundo. Né? Porque a Alemanha é primeiro mundo, o Brasil é o 3º. Aí Ponta Grossa já é o 4º mundo. Aí a favela de Ponta Grossa já era o 5º mundo. Sim. Era uma invasão lá. Hoje é um bairro bacana. E assim minha mãe começou a vida com 3 meninas dentro de casa. As meninas já tinham quase 14 anos. Minha mãe só falava alemão, as meninas só português. As meninas olhavam e falavam, não, ele é nosso. Chegamos antes. E aí o pau torava ali. Mas é só uma sensibilidade em Deus também para Só compreender Deus. isso, né? Como é que pode um homem solteiro ter 3 filhas que não é sua? Porque é homem. Ele era mais homem do que um monte de gente com mulher em casa. E esse sou eu. Pense que esse cara me criou. E aí meu pai, com 38 anos, casou com minha mãe, fez 7 filhos na minha mãe. Mas com quantos anos, poxa? A partir de 38. Quando eu nasci, meu pai tinha 48 já. E aí, qual que é o problema da minha vida? Que eu nunca tive pai. Eu sempre tive um professor em casa. Meu pai, com 9 anos de idade, provavelmente a mente dele parou lá. Então, meu pai nunca viu a vida colorida. Sempre preta e branca. Sabe esses caras do Maranata, a hora vem Senhor Jesus? Era meu pai. Então, nos anos 2000, meu irmão foi fazer faculdade. Meu pai falou, não, você não vai fazer faculdade, Jesus está voltando. Porra, passou 20 anos, Jesus não voltou, velho. Meu irmão mora na Alemanha, carrega esse trauma até hoje. E como meu pai sobreviveu à guerra, então, entretenimento, música, cinema, eu cresci tudo sem internet, sem televisão em casa, era tudo raiz. Por quê? Porque meu pai, ele não se sentia digno de se divertir. Porque da guerra que ele saiu, ele olhava a vida e achava tudo indigno, ele poder ter tanto. Radicalismo, legalismo religioso? Legalismo. Meu pai foi legalista. Só que meu pai, com 18 anos, serviu o exército alemão. Com 23, ele foi para um seminário na Suíça, em Criciúma, na Suíça. É um dos seminários teológicos mais antigos do mundo. Meu pai se formou lá. Esse é o mestre da minha vida. Depois disso, meu pai foi pastor de 5 denominações. Ganhou a conta nas 5 denominações. Né? No tempo, naqueles anos lá, hoje em dia, pastor é mais picareta ainda. Ele pode abrir seu próprio negócio. Mas naquela época, meu pai era inocente. Então, ele foi ser escravo de igreja. Pastor de igreja, contratado. Então, a carro era da igreja, a casa era da igreja, a escola era da igreja, os amigos da igreja e a renda era da igreja. Então, quando o pastor daquele perdia o emprego, ele perdia o carro, a casa, a escola, os amigos e se ferrava. Perdia tudo. E 5 vezes meu pai entrou nesse buraco com 7 filhos. Quando eu nasci, meu pai, eu era o mais novo de 7, meu pai pegou esses 7 filhos aí, falou, não, tudo bem, desisto desse negócio de igreja, vou voltar a ser marceneiro de profissão, meu pai sempre foi marceneiro, comprou uma chácara no Boqueirão, e quando ele estava bem bonitinho, com a marcenaria dele pronta, os 7 filhos brincando nas árvores, a gente brincava no lago, tem um lago ainda, a área no Boqueirão é nossa até agora. Inclusive, quero fazer uma mini fazenda bem aqui no Boqueirão, aqui nos fundos do cemitério do Boqueirão. A dona Maria ligou para ele e falou, pastor, pelo amor de Deus, a Cristina
tá aí em Curitiba, tá se prostituindo, recolhe ela para mim. A dona Maria era uma colaboradora do meu pai quando ele foi pastor no Rio das Cobras. Em Laranjeiras do Sul tem uma aldeia indígena ali. Meu pai foi, inclusive, pastor de uma aldeia indígena. Meu irmão nasceu lá. E aí, o meu pai foi e pegou a Cristina e hospedou em casa. 2 semanas depois, a dona Maria liga e fala: pastor, o John tá em cima de uma borracharia, estão levando ele preso porque pegaram em flagrante ele roubando a borracharia, corre lá. E eu era 4 anos, eu estava dentro da Kombi aqui na Anne Frank. Aí meu pai parou a Kombi, eu fiquei dentro da Kombi. Quando eu vi, meu pai entrou assim e falou para os policiais: ele é doido. John, desce daí, John. Aí o meliante ali, né, na linguagem deles, desceu, obedeceu, meu pai entrou na Kombi e os policiais ficaram chocados com o comando do meu pai. Aí meu pai falou: ele tem problema psicológico, não sei o quê. Resumindo, por 21 anos, mais de 8.000 pessoas moraram lá em casa. Caramba! A gente era uma comunidade de 50 pessoas, 9 da nossa família, eu, meus 7 irmãos, meus 6 irmãos e eu, mais minha mãe e meu pai, e sempre 40 pessoas. O senhor cresceu nesse contexto, então? Num submundo de um país de terceiro mundo. Ali eu cresci com aidéticos, sifilíticos, cancerosos, travestis, mães solteiras, fugitivos da polícia, traficantes, procurados. E a gente era os obreiros daquilo ali. Então eu conheci o lado obscuro, onde a religião não funciona. E eu vi meu pai tentando mudar as pessoas com a religião e não funcionou. E hoje eu sou um antirreligioso. E hoje eu descobri que a religião é a pior força que existe na face da terra, porque é a única força que divide pai de filho, sogro de nora. Política não divide tanto. Capitalismo não divide tanto. Ideologias não divide tanto. Mas religião, irmão, quando você vê assim, ó, uma casa dividida porque um crê nisso e outro crê naquilo, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso não é reino. E a religião foi a única força que Jesus ele não amou. Jesus ele se relacionou com todas as classes. O bandido, a prostituta, o safado, o picareta e tal. Mas o único que ele confrontou foram os religiosos. E por incrível que pareça, foi a única classe social que tentou matar Jesus. É. Eram os irmãos na fé. Eram os nossos irmãos. E eles estão vivos até hoje na porta da igreja dando paz do Senhor para você. E eu abomino a religião. Eu abomino a religião, porque a religião é o espírito do anticristo. A Bíblia diz que temos que ser um para que o mundo creia. A religião sempre quer fazer a gente ser 2. Mas quando tu fala assim, eu abomino a religião, Deus odeia a religião, isso dá um nó na cabeça de algumas pessoas neófitas. Pelo seguinte, as pessoas têm ideia que a religião é a igreja, que a religião é a instituição, que a religião é o evangelho, que a religião é Jesus. Entendeu? Tem uns que falam que todas as religiões levam a Deus, porque não entende. Como a gente consegue diferenciar a religião do evangelho de Jesus? É bem simples. Se religião fosse boa, não tinha um monte. Tinha uma só e estava suficiente. Mas já percebeu que a religião de dentro de uma sai 10? É. E a prova disso é que no Brasil hoje tem mais de 10.000 denominações. Sabia disso? Mais de 10.000 denominações. Isso é prova de que a religião ela continua entre a gente não percebe. Deus não está nas denominações, sabia disso? Não está. Aonde Deus está? Deus está em alguém. No reino dentro de nós, que é justiça, alegria e paz. O que é religião? A palavra religião é religare. A gente não está se religando para Deus. A Bíblia diz o contrário. Ele nos amou antes. Ele nos amou primeiro. A gente não está religando as pessoas em Deus. A gente está só contando para elas que Deus está ligado nelas. Isso foi o Pentecoste, quando sobre toda a carne foi derramado o Espírito. Sabia disso? Não é sobre os crentes. Toda a carne. Toda a carne. O bandido na cadeia tem um Espírito sobre ele. A prostituta na esquina tem um Espírito sobre ela. Só que esse Espírito ele está latente, ele está inativo. É igual uma TV na tomada, mas você precisa do controle para aparecer a imagem. Isso é nascer de novo. Só que as pessoas já estão cheias de Deus, senão a glória continuaria fulminando a gente, sabia disso? Antes da cruz, a presença de Deus matava as pessoas. Por isso que ela é restrita ao sacerdote. Depois da cruz, perceba comigo, por que um véu no meio de uma crucificação inesperada para nós, né? Do nada rasga-se um véu, cara. Que história é essa do véu? Ninguém conta para nós o que significa o véu. O que significa? É o véu de dentro do Santo dos Santos lá no tabernáculo.
No tabernáculo tinha um véu que dali para frente só o sumo sacerdote entrava. O santo para o lugar santíssimo, né? Por quê? Porque naquele lugar era lugar de morte. A glória, a presença plena de Deus estava ali. E o sacerdote entrava com a estola cheia de sininho. Por quê? Porque se eles parassem de ouvir o sininho, significava que o cara tinha empacotado. A presença de Deus, ela corria risco de vida quem estava nela. E aí a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima e embaixo. Então foi uma obra de Deus com a humanidade, não foi a obra da humanidade para com Deus. Porque esse detalhe é importante, foi rasgado de cima e embaixo. E ali se cumpriu o que diz que toda a terra se encheu com o conhecimento da glória de Deus. Antes da cruz, a glória fulminava. Depois da cruz, a mesma glória, ela vivifica. Quanto mais na presença de Deus eu estou, mais vivo de lá eu saio. E essa glória está por toda a terra, todo palmo quadrado no mundo. Por isso que é estupidez você olhar um palco de um imóvel e falar assim, não, isso aqui é o altar de Deus. Não, o altar de Deus é você. É alguém. Deus habita lugares, Deus não habita, Deus habita pessoas, não habita mais lugares. E a Bíblia diz isso. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E por que a gente ainda põe nome no templo? Uma das coisas talvez mais difíceis de a gente perceber o quão antigo a gente está é que a gente ainda escreve igreja numa parede. Quando a gente devia escrever igreja numa testa, tatuar aqui na testa, igreja, eu sou a igreja. Porque igreja não é um lugar. Só que se eu coloco igreja na parede, eu estou dizendo para meus filhos desde a infância que a igreja é lá. Hoje você encontra os mendigos no centro de Curitiba, sabe a primeira coisa que eles falam para você? Que eles estão longe da igreja. A maioria deles, o nome deles é Daniel, Misael, Ezequiel. 80% dos mendigos são ex-crentes, sabia disso? Sim, sim. Eu vi até algo esses dias aí que alguém estava falando para os pais crentes, quando for colocar nomes bíblicos para os filhos, ensinar também os princípios, porque ele tinha acabado de ser assaltado por Pedro. Olha, o Pedro assaltando. E aí, note comigo, esses caras eles são renascidos, sabia disso? Eles tiveram encontro real com Jesus. Eles oram em línguas, eles cantam, eles fazem o culto. Se você começar a tocar ali, eles pedem o violão emprestado e eles continuam tocando você. Tem dons, né? Tem dons. Eles são homens de Deus. Só que a arrogância deles levou eles lá naquele lugar, porque o fim da arrogância sempre vai ser isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, existem 2 tipos de pessoas falidas no mundo. 2 tipos. Guarde isso. Isso aqui é libertador, pessoal. 2 tipos. Quais são? Primeiro é o ignorante. A Bíblia diz, vocês erram porque vocês não conhecem. Deus, ele falou para o seu povo, o meu povo é destruído por falta de entendimento. Putz, então não é o diabo? Não é a obra das trevas? Não é o pecado e a carne? Não. O maior inimigo do homem é a ignorância. Guarde isso. É o único. Todo o resto está subjugado. Pecado não é um problema mais para Deus. Carne não é um problema para Deus. Demônios podem nada contra Deus. Sabia disso? Demônio, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas está escrito aonde? Que demônio pode matar, roubar e destruir? Isso é uma das maiores falácias que entrou no coração da igreja. O contexto é os falsos mestres, né? Os falsos ensinadores. Se chama cleptes. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão é aquele perfil do Instagram, daquela mulher gostosa que você segue, todo dia uma frequência da mentalidade daquela mulher entra no coração de muitas mulheres. Esse é o ladrão. É aquele coach que você escuta, o homem sem Deus, cheio da sabedoria da terra, que terrena, animal e demoníaca. A sabedoria do mundo, ela é terrena, animal e demoníaca. Esse cara não é renascido, é uma alma vivente latindo. E os crentes comendo com farofa o que fulano de tal está dizendo, o que o coach tal está dizendo. É um ensino falso que entrou na tua casa e te divorciou. Entrou na tua casa e te arrebatou dos teus filhos. Porque, vamos ser honestos, se Satanás tivesse um dia o poder para matar, roubar e destruir, teria alguém vivo? Não. Então ele não pode. E eu vou falar a verdade para vocês aqui. Satanás só pode aquilo que você pensa que ele pode. Mas tudo isso também não seria uma influência no mundo espiritual do próprio Satanás? Satanás ele é atuante. Ele precisa de um templo. Tanto Deus quanto o diabo, eles são espíritos, certo? Deus é espírito. Então, Deus ele precisa de um corpo para se relacionar com a criação. Sabia disso? Deus ele não pode sair arrumando o asfalto, colhendo a macieira na maçã para levar para o Ceasa e pôr na... Não. Deus ele depende de alguém para se relacionar com a criação.
Da mesma maneira, o diabo depende de um corpo para interferir na criação. E aqueles que não são templo de Deus, eles se tornam naturalmente vulneráveis a ser um templo de Satanás. Por isso que Satanás, quando a gente expulsava demônios nessa chácara aí, a gente expulsava de 8 a 12 horas por dia demônios, por 21 anos. E aí o demônio gritava, você não vai pegar o meu cavalo. E eu nunca entendi o tal do cavalo. Aí o dia que eu entendi que tão templo que a gente é de Deus, tão templo alguns homens são de Satanás, por isso que não faz sentido você expulsar demônio de um não crente se você não levar ele a nascer de novo. Deixa ele endemoniado. Porque a Bíblia diz que se você expulsar o demônio ali, vai voltar 7 vezes mais. Vai ficar mais endemoniado do que era. É. Então, o endemoniado, a gente leva ele para nova criação. Você precisa levar ele para arrependimento, nascer de novo. Então, o primeiro falido na terra é o ignorante. Sim. A ignorância, ela empobrece. Deus, mas não é o povo que você tanto ama? Como que ele será destruído? Porque o amor não triunfa sobre a ignorância. Sabia disso? Verdade. A maioria dos divórcios termina porque a gente aprendeu que o fundamento de um casamento é o amor. Mentira. Não é? Não é. O que é? Entendimento. Provérbios diz, com sabedoria, entendimento e inteligência se constrói um lar. Provérbios diz isso. É, porque se o fundamento for o amor, e o amor não é um sentimento, é uma escolha, então você escolhe não amar mais. Se é o amor, então por que tem divórcio? Porque a maior dor de um divórcio é que o amor foi rasgado. Se as pessoas não se amassem, um divórcio seria bem gostoso. Entendeu? Verdade. Não é uma lógica tão profunda. As pessoas sofrem com o divórcio porque o amor está lá, e é o amor rasgado no meio. E aí você olha e fala, mas por que vocês estão divorciando? Aí você chega num ponto que você fala assim, cara, vocês são muito burros. Vocês não sabem se respeitar em casa, vocês não sabem colocar o café um pro outro, vocês não sabem ter um diálogo sem levar a voz, vocês não... Falta cultura. E eu vou te falar uma coisa, eu já viajei 42 países, fora na maionese, né? Às vezes eu viajo bastante na maionese, mas fora isso eu viajei 42 países. E eu sou um cientista de igreja. Nesses 42 países eu visitei igreja em todos que eu fui. Muitas igrejas. Visitei as principais igrejas do mundo hoje para entender o que não é igreja, né? Descobrir o que não é igreja. E aí, quando você começa a ver outras culturas, naturalmente você começa a perceber que o problema do Brasil não é espiritualidade. Espiritualidade nós temos. O que falta é cultura. Só. O problema da igreja brasileira é cultura. Se tiver pai, mãe em casa, a gente já estaria na frente do resto do mundo. Só que hoje, para as pessoas, tem muita espiritualidade, mas falta escola, falta o pai, falta o vô que não fica abusando do neto, passando a mão na neta, falta livro, falta acesso, falta educação cívica, moral. Aí você vai para os países desenvolvidos, lá tem tudo isso. Só que lá falta uma coisa. A espiritualidade que o Brasil tem. Aí eu vou te falar, vamos pegar agora, aonde tem o maior contingente de ateus? No país desenvolvido ou subdesenvolvido? Desenvolvido. Desenvolvido. E aonde tem o maior número de crimes populares? Então tem alguma coisa errada. O fruto do ateu não é o crime social. É abuso doméstico, desemprego, crime, né? Na Alemanha, um policial ele usa 1 bala por ano, no máximo, de munição. Eu tenho amigos lá que são policiais, eles falam, a gente chega a usar uma arma, um tiro no ano. É a média de um policial alemão. Mas como que pode um país que é ateu não ter tanto ladrão? E um país que é cristão? E um país que, América Latina, África, os países que tem mais evangélico, tem uma maior bagunça, mano. Principalmente na política. Porque espiritualidade não traz educação. Caramba. E a gente precisa trazer educação. Por isso que o Lidera existe. Eu coloquei diante do Senhor, faz 11 anos que eu faço Lidera. E o Lidera é equipação aos santos. Eu estou fazendo o que, infelizmente, a vida não proporcionou para os brasileiros. Tanto que ali eu falo sobre comunicação interpessoal, mobilização de recursos, mobilização de pessoas, produção de emprego, como transformar uma ideia em dinheiro. Tudo para crente. É Bíblia o tempo todo. Então, uma quinta-feira é Lidera Bible School, que eu falo sobre Bíblia, Reino de Deus, Ministério Sobrenatural. E no outro, eu falo só sobre liderança e gestão, liderança e administração.
Eu chamo para fora o cara falando, cara, quer saber? Eu não posso mudar meu passado. Mas só eu posso definir o meu futuro. Perfeito. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui no que você falou. Primeira coisa, a respeito da igreja. Falou que nós somos a igreja. Então, por que a necessidade do ajuntamento? O senhor faz ajuntamento. Eu faço ajuntamento. O senhor faz ajuntamento. O senhor disse que nós deveríamos colocar... Tatuar na testa. Na nossa testa. Não nós na não somos o membro que compomos a igreja, por isso o ajuntamento para se tornar a igreja? E esse membro é do corpo de Cristo, não do presbiteriana, do batista, da Assembleia de Deus. Entenda uma coisa, quem tem membro é religião. Sim. O reino de Deus tem cidadãos. E aí, por que eu preciso me membrar a uma denominação? Porque você precisa fazer um voto que você vai entregar teu dízimo ali. E aí é um sistema organizado. Eu vou fundamentar mais isso que eu falei, porque ficou meio solto, né? Deus não está nas denominações, isso eu aprendi de alguém. Um dos homens mais importantes vivos na Terra hoje se chama Irmão Yun, o homem do céu. Já ouviu falar desse chinês que foi... O Yun é da igreja da Coreia, não, né? Não, aquele lá é o Yug-Sho, né? Paul Yug-Sho, né? Isso. Que é o filho do Dave Yun-Sho. Não, o irmão Yun é o brother Yun, que escreveu o livro O Homem do Céu, um best-seller. Ele já esteve no Brasil pregando e ele é um cara que... A igreja chinesa... Aí eu lembro dele agora. Ele foi o que repreendeu o Brasil pela falta de reverência. Isso. E aí a igreja chinesa é a igreja hoje underground, a igreja subterrânea que mais cresce no mundo. E esse cara é um dos 5 líderes principais dessa igreja. E esse cara foi perseguido, fugiu no meio do casamento dele, ele celebrando o casamento dele, ele teve que fugir e matar dentro. Ele foi preso 3 vezes pelo comunismo, foi perseguido, foi torturado, pernas quebradas. E o filho dele é muito meu amigo, mora na Alemanha, hoje eles são refugiados alemães, então minha irmã congrega na igreja deles lá. E aí um dia eu tô na casa do irmão Yun lá, com o Isaac, o filho dele, e aí ele pega um chá e vem para a sala. Aí pensa você com o herói da fé vivo na tua frente, só você e ele numa sala, e aí eu lancei uma pergunta. E eu falei, irmão Yun, qual é o dia mais marcante da tua vida? Aí ele falou assim, o dia mais marcante da minha vida foi quando eu fui torturado com as 2 pernas quebradas, eu estava semi-morto dentro do cárcere, e escutei uma voz falando assim, ó, se coloca de pé e sai da prisão. Ele pega com as 2 pernas quebradas, tinham quebrado as 2 pernas dele. Ele se coloca de pé com 2 pernas quebradas. Ele começa a perceber que ele não estava sentindo mais dor e ele começa a andar para fora da prisão. E eram 3 portões. Quando ele vai no primeiro portão, o primeiro portão se abre. O segundo portão estava aberto, os guardas olhando para ele não viram ele passar. No terceiro portão ele fala assim, Deus falou audivelmente para mim, vai e prega contra as denominações, porque eu nunca criei as denominações. E quando ele sai do último portão, tem uma bicicletinha encostada assim numa árvore, ele pega a bicicleta e vaza. E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu acredito que a denominação ela tem esquartejado o corpo vivo de Cristo. A igreja é a comunidade da comunhão perfeita. Ponto final. É o corpo místico de Cristo, que não tem nada a ver com uma instituição. Calma, mas você é contra a instituição? Não, porque eu tenho uma. Igreja do Cinema tem CNPJ. Só que não seria uma denominação a Igreja do Cinema? Não, porque eu não tenho membros. Eu não certifico eles. Eu não me paternalizo sobre eles. Eu não estendo sobre eles destino. Eu estendo sobre eles alimento. Mas o senhor cuida, pastoreia. Cuido, pastoreio. Só que pastorear é alimentar, não é decidir o destino deles. É aqui que, hoje, quando você chama uma pessoa de pastor, ou isso vai inflar o ego dele, ou isso vai gerar um medo nele. Você faz um teste na tua igreja, fala, ô pastor, tudo bem? A pessoa ou vai se encolher, falar, ui, não, sai fora, eu não. Uhum. Ou ela vai falar, quem diria, hein, eu ser pastor? Por quê? Porque ninguém sabe o que é ser pastor. Outro dia eu estava com o Pablo Marçal, a gente estava pregando num evento junto lá, e aí eu estava na salinha e falei, e aí, pastor Pablo, como é que tá? Ele foi, cai fora, rapaz. Sou pastor não, nunca vou ser. Aí eu ri dele e falei, você não sabe nada, cara. O dia que você souber que você é o que é ser pastor, aí você me responde. O que é ser pastor para o senhor? Hoje o Pablo Marçal tem um culto de segunda-feira lá na plataforma dele, com o Ministério de Louvor, com a pregação. Tem. E ele é pastor. Aonde que nasceu tudo isso?
De onde nasceu o pastoreio? A gente precisa entender que antes da cruz, olha isso, é profundo. Antes da cruz não existia igreja. Você sabia que igreja é um fenômeno pós-cruz? Pós-cruz. Quem é o fundador de igreja? Jesus? Jesus. Ele é o CEO da igreja. Nasceu em Jesus a igreja. Tão certo quanto isso. Todo conceito filosófico tem um filósofo por trás. Tão certo quanto Deus, ele criou a família. Sabia que a única instituição na Terra criada por Deus é uma família. Uhum. Deus não criou o mercado, o banco, Deus não criou a academia, Deus não criou a faculdade, Deus não criou nada. Deus criou família. Antes de todos os sistemas de governo que existem na Terra, democracia, monarquia, ditadura, Deus criou uma família. Então, a única coisa que Deus se responsabiliza é por essa instituição que ele criou. Família. Família. Assim também, a única instituição que Jesus criou é a igreja. E a primeira palavra, a primeira vez que ele pronuncia a palavra igreja, ele estava olhando para algo ou para alguém? Para alguém. Para alguém. Tu és Pedro, né? Isso, tu és Pedro. E ele diz, sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificaria a minha igreja. Eu te pergunto, que pedra é essa? Angular. A pedra é a declaração que ele tinha acabado de falar. Quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo. Por que ele não falou tu és Jesus? Porque Jesus não é o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. O Messias é forte. E aí ele fala assim, então sobre essa realidade que eu sou Cristo, porque eu não posso ser corpo de Jesus, eu posso ser corpo de Cristo. Você sabia que não foi Cristo que morreu na cruz? Não. Foi Jesus. O homem. Jesus morreu na cruz. Cristo não morre. Verdade. E nós somos hoje corpo de Cristo, não de Jesus. Aí ele fala assim, Pedro, tu me amas. Oh, te amo, Jesus. Claro que amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ô, Jesus, você está me tirando, cara. Já te falei, cara, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Se fosse 2 pastores de hoje em dia, ele ia falar, viu, apacente lá as tuas ovelhas. As tuas e as minhas. Onde você escutar um pastor falando isso, erga sua orelha. Porque ninguém tem ninguém na terra. A Bíblia chama de supremo pastor. E nós somos ovelha do seu rebanho. E aqui é perigoso, porque a gente criou recônditos no rebanho, que a gente fala assim, ó, dentro do rebanho de Cristo, esse aqui é meu, esse ali é teu. Então, não mexe no meu, não mexe no teu. E aí, o que é apacentar as ovelhas? A palavra original é alimente as minhas ovelhas. Ponto final. É só alimentar. Não é cuidar? Não é cuidar. Não é se responsabilizar pelas almas, porque Deus vai pedir conta dessas almas para mim. Deus não vai. Porque se Deus tiver pedir conta para você das almas, Jesus é um enfeite. Só que Jesus fala o quê? Apacenta as minhas. Minha, tudo minha. E hoje eu não sou um pastor. Eu talvez sou o vira-lata que está do lado do pastor falando para as ovelhas, ó, volta para lá. Eu sou o cachorro. Agora você vai numa fazenda de 5.000 cabeças de ovelha. Quando você chegar lá, quem está colocando a comidinha no coxo? O dono da fazenda? Pastor. Ou o capataz? É o capataz. Pô, mas por quê? Porque é o ofício do capataz. Ó, põe ali, enche o coxo. 2 vezes por dia. Cuida lá, bonitinho. Aí você fala assim pro capataz, ô, bonito, hein? Posso comprar 3.000 cabeças de ovelha? O capataz vai olhar para você e falar o quê? É com o dono. Cara, a gente tem que entender a igreja, cara. Depois da cruz, o epicentro da igreja é a casa, não é o templo. Antes da cruz, o epicentro do encontro era o santuário, era a sinagoga. Depois da cruz, o epicentro da igreja é a casa. E eu creio que cada casa é uma igreja e cada crente é um pastor. E por que o ajuntamento? Porque eles perseveravam unidos na oração. Então o ajuntamento é importante. 100% importante. Então essa igreja orgânica, meio hippie, uma igreja meio estranha. Meio peregrina. Não, a gente é nas casas, né? A gente gosta das casas porque não precisa dos templos, não precisa de nada. É uma igreja que falta referência. Porque é o outro extremo. A gente não é para ser só nas casas e nem só no templo. A gente é para... O efeito Pentecoste. Em cada alma havia temor. Uhum. Esse é o primeiro ponto em comum entre 2 pessoas que são igreja. Tem muita gente indo no culto sem temor.
Ontem a gente fez um evento lá dos homens, da maçonaria lá, antes de ontem, 300 homens. E o cara subiu lá em cima lá, eu tive que sair comprar 100 cadeiras de última hora, gastei 5 mil reais para um camarada sentado na noite, olhar pra gente e falar assim, pô, como é que vocês me fazem negócio aqui sem estrutura? Aí o meu diácono, bem treinado, olhou para ele e falou, cara, o que foi? Não, cadê a estrutura? Ele falou, o que você está falando, cara? Desce, pode descer, cai fora, sai daqui, vai embora. O cara chega latindo num evento que era de graça, perguntando cadê a estrutura, sendo que ele chegou 15 minutos depois que começou. Por quê? Porque são pessoas que elas não têm temor, não têm piedade. Sabe o que está estragando a igreja de Cristo? É quando o pastor termina o culto falando assim, traga um amigo. Não, cara, não. Igreja é comunidade da comunhão dos santos. Se é comunidade da comunhão dos santos, é um privilégio dos santos. Quem não é santo não vem para a igreja, cara. Cai fora daqui. Você não é nascido de novo. Você é alma vivente. O que você está vindo? É Fusca andando com Boeing. Sai daqui, cara. Você não voa. Mano, tá fora da casinha, cara. E aí, qual que é o nosso problema? Que a gente faz igreja para qualquer um, cara. Igreja para qualquer um, não me chame lá. Eu não vou. Eu não sou qualquer um. Os nossos filhos estão sendo expostos por qualquer um. Ali tá os abusos. Ali tá os assédios. E lá na igreja não. Na minha igreja tem um livro ponto. O cara bate o dedinho para entrar lá. São os santos. São os santos. Tem 3 valores na minha igreja. Integridade, influência e governo. Se você está fora de um deles, cai fora que você não é daqui. Porque uma sociedade, sabe o que é uma sociedade? Antigamente era mais comum isso, né? Tinha sociedade Morgenal, sociedade Água Verde, sociedade Jardim Social. Uma sociedade é uma amostra de um grupo de pessoas que comungam os mesmos valores. Aí você tem uma sociedade. Então eu creio que o corpo de Cristo ele é composto por muitas sociedades. Só que isso eu não posso colocar uma placa denominacional. Outro dia eu estava numa marcha para Jesus e o caminhão mais besta era da Quadrangular ali. Porque o cara, cada quadra, ele gritava, cadê a maior igreja do Paraná? Esse cara é um besta, mano. Louvor, ministro louvor do idiota. Porque a igreja não tem tamanho. Sabia disso? Não dá para calcular. Coisa mais besta é um pastor chegar e falar, Cal, que tamanho que é a tua igreja? Falou, ué, minha igreja é do tamanho do planeta, né? Porque são milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Aqui em Curitiba são 2 milhões de pessoas. Eles ainda não sabem que eles são. Mas a minha igreja é a minha cidade. Só que o cara está querendo dizer assim, quantas pessoas frequentam os seus cultos? Ah, tudo bem. Hoje a gente alcança um raio de 500 pessoas semanal e é isso aí. Mas esse conceito de igreja um lugar é o modelo mental que pergunta se ela é grande ou pequena. É. Não existe igreja grande e pequena. Existe igreja saudável e doente. Guarde isso. Perfeito. Chega numa igreja e procura. Essa igreja aqui está doente. As pessoas estão fofocando. As pessoas aqui estão dando em cima uns dos outros. Casado. Família desestruturadas. As pessoas aqui elas estão dando golpe um no outro. Fala que vai pagar, não paga. Pô, tá doente. E você pode ter uma igreja doente de 10, 15 pessoas. Tá todo mundo ali se matando. Você pode ter uma igreja doente de 10 mil campos. E eu vou falar a verdade. A igreja de Jesus está muito doente. Por isso que daí a pessoa sai dali. Mas mesmo estando doente, é a igreja de Jesus? Com 100% de certeza. O filho pródigo, mesmo comendo com porcos, ele virou filho de porco? Não. Não. Por isso não existe desviado. Sabia disso? Não existe? Não. O que existe? Existe o filho longe da comunhão. Porque assim, ó, o que eu creio? Que depois da cruz, nosso evangelho é marcado pelo novo nascimento. É possível desnascer? Não. Não. Então, a Bíblia chama isso de herdeiro menino. O que é o herdeiro menino? É o besta que está usando droga, cresceu na igreja, teve um encontro real com Cristo, fluiu nos dons, teve os olhos do entendimento iluminados, mas chegou numa faculdade esquerdista. Começou a rapar o cabelo, começou a gostar de menino, começou a ser besta. E aí a igreja fala aí, se desviou. Cara, ele só se desviou da comunhão. Se ele nasceu de novo, fique tranquilo, é uma questão de tempo. Interessantíssimo. É uma questão de tempo. Interessantíssimo. Mas voltando lá à questão,
Isso é importante que tu falou sobre a importância também do ajuntamento. Porque da forma como o Isso. senhor estava falando, dá a entender que Que não precisa mais de igreja. não precisa. E isso é uma abertura bastante para a crescente onda de desigrejados Isso. que nós temos na nação. Desigrejado, destemplado. Pessoas que não estão nem aí. Destemplados até que eu acredito que dá para ser. Agora, desigrejado, pessoas que não querem ser igreja. Hoje já dizem, não sei se isso é verdade, que tem mais gente desigrejada do que gente ainda crente dentro da igreja. E essa é a prova que o sistema está falido e falhado. Eu me dou muito melhor que o desigrejado, que ele sabe ser mais gente do que muito crente. Qual que é o problema da igreja? Que a igreja ensina as pessoas a ser crente. Mas a gente é para ensinar as pessoas a ser gente. E muito crente não sabe ser gente. Não sei se já conheceu gente assim. Você leva ela numa festa de aniversário, parece um bicho que saiu da jaula ali, não sabe por onde olhar, por onde pôr a mão. Você fala assim, ó, vamos no teatro ali. Teatro? Pô, coisa chique. Aí ele se enfeita como se ele fosse num casamento para ir num teatro. Daí você fala, não, cara, é só o teatro. Só que para ele, teatro é uma coisa muito distante da realidade dele. Você fala, vamos jantar à noite ali, não sei aonde. Ele fala, o quê? Você está me chamando para jantar? Pô, vai ser chique. Não, cara, só jantar ali no restaurante. As pessoas perderam a capacidade humana de ser, tentando se espiritualizar numa coisa que eles nunca vão ser. Qual que é o nosso problema? Deus sendo Deus, em Jesus, a Bíblia diz que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem. Ele saiu de uma De gente, né? De gente. Boa. Ele saiu do caminho de divindade e assumiu 100% o caminho de humanidade. Agora você leva um amigo no culto e a gente fica tentando puxar o cara sair do caminho de humanidade e fica tentando macaquear ele num caminho de espiritualidade. E aí ele fica um idiota social. A gente precisa entender uma coisa. É na nossa humanidade que os perdidos vão se identificar com o evangelho. Uau. Na nossa humanidade. Não é na nossa espiritualidade. Por isso que é patético, né? Os memes mais engraçados são das igrejas pentecostais. Porque aquilo ali é uma... Eu não digo uma nem piada. pentecostais, eu falo do pentecostal Isso. extremista. É, o pentecostalismo, o neopentecostal. Assim, o cara sobe no... o Exu pica-pau ali. Dá uma de unção do pica-pau, né? Mano, mas assim, é bizarro. Vamos falar a verdade. Realmente. Aqui em Curitiba, ó, no século XXI, na cidade mais inteligente do mundo. Você sai ali, 3 bairros ali, você vai encontrar igreja ridícula. Irmãs que estão viajando na maionese. Com todo respeito. Sim, sim. Só que como colocam uma espiritualização em volta daquilo, igual lá no centro de terreiro, ninguém ousa falar nada contra. É um evangelho místico, né? Um misticismo Isso. desenfreado que está tomando conta, né? Eu, por exemplo, vou nessas igrejas, eu sou alemão. Tu vai nessas igrejas aí para fazer uma visita? Eu sou alemão, eu tenho 4 filhos que falam inglês comigo, minha esposa que é loira, de olho azul. É impossível chegar num culto desse e não ser percebido. Eu sou o primeiro a ganhar a palavra. E quando eles já olham e já vêm me trazer a palavra, eu já desligo. Não, porque Deus vai fazer isso com você, vai fazer aquilo, vai fazer... Deus já está fazendo, irmã. Só que ela julga pela aparência e a pobreza grita dentro das pessoas. Hoje, o evangélico brasileiro tem que entender que pobreza é pecado. E a única maneira de se livrar de pecado é se arrependendo. Se você não se arrepender da pobreza, você nunca vai sair dela. Pobreza é pecado? É pecado. Por que pobreza é pecado? Porque nasceu no Éden. O homem conheceu a pobreza no Éden. Deus falou, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Essa palavra mal, com L, vem de ponos, pênis e poneros. Ponos, pênis, poneros. Conheceu o mal, Adão ali, ele se relacionou com a enfermidade, com a miséria e com a maldade. 3 coisas que o homem não foi desenhado para ter. Eu e você, quantos novos nascidos, a gente não foi desenhado para se relacionar com enfermidade, o homem antes da queda, com miséria, que é a pobreza, e com maldade, que é anti-nossa natureza. Eu e você, a gente não nasceu mal. A gente aprendeu a ser mal. Porque tem gente que, dependendo do endereço, ele nunca vai se tornar mal. Já morando com a outra família ali, o cara se torna um bandidinho com 8 anos. Então, mal é uma coisa que a gente aprendeu a ser. A gente não nasceu mal. Ainda mais depois da cruz. E aí, quando a gente se arrependeu disso,
A gente nasceu de novo. E quem nasceu de novo não tem a herança mais de Adão. Por isso, só no novo nascimento, eu e você, a gente ganha a inocência suficiente para não cogitar o mal, que é o amor. O amor não cogita o mal. Ué, Cal, mas o velho Adão não está dentro de mim? Não. Sério mesmo? Você acha que o velho Adão está dentro de você? Então você é um bipolar. Se o velho Adão está vivo dentro da gente, o que morreu crucificado com Cristo? O que já não sou eu quem vivo? Quem é o eu que já não é eu quem vivo? É o velho Adão. É. Só que o velho Adão, a Bíblia diz, já não sou eu, mas quem vivo, eu estou crucificado. Crucificado, ele fica vivo? Não. Não. E por que a gente todo dia quero matar a minha carne? Meu irmão, tua carne morre uma vez só, não tem 7 vidas. O dia que você nasceu de novo, você morreu para si mesmo. E a expressão de Martinho Lutero, eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Esse velho homem é o que não nasceu de novo. Fora isso, é filosófico essa frase. E Martinho Lutero nem na Bíblia tá, né? Ele foi um cara igual eu e você lendo Romanos. Sim. Coisa mais estúpida a gente celebrar 500 anos da Reforma, sabia? É mesmo? Uhum. Por quê? Reforma tem 2000 anos. Começou em Atos dos Apóstolos. E a gente faz de conta que tem 500. Verdade. Cara, Romanos está escrito há 2000 anos. E Martinho Lutero teve os olhos do entendimento aberto lendo Romanos. E por que hoje o cara ele se converte na igreja e a gente dá o Antigo Testamento para ele ler? Que são os 4 evangélicos. Os 4 evangelhos são o Antigo Testamento. Você sabe disso, né? Não sei. São o Antigo Testamento? Não é a Nova Aliança? Não. Nova Aliança começa em Atos. A igreja. Mateus, Marcos, Lucas, João é Antigo Testamento, é o tempo da lei. Porque Jesus viveu até o tempo da lei. Quando ele morreu, que veio o derramamento do Espírito e inaugurou uma nova era sobre a terra. E a gente vive antes da cruz, meu irmão. Tá tudo errado. Por isso que Jesus disse que não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. Cumpriu, então Jesus viveu debaixo da lei, eu não. Quer um outro exemplo? A prova que a gente não entendeu nada disso aqui é que a gente continua orando o Pai Nosso. Mas não se ora o Pai Nosso? Não. Você ora uma oração cumprida? Você ora para Deus te dar uma esposa hoje? Por que você não ora para Deus te dar uma esposa? Né? Isso, então você não ora mais. Oração do Pai Nosso é uma oração cumprida e a humanidade não tem consciência disso. Posso entrar nisso ou não? Pode sim. Tá no meu livro isso aí. O Anderson é para fazer o prefácio, mas eu falei para ele, primeiro leia e veja se realmente top. Tá, tem que vir aqui mais vezes para a gente ter uma imersão aqui, porque... Quem perguntou para Jesus, mestre, nos ensina a orar? Foi a humanidade ou foi meia dúzia de discípulos confusos? Foi os discípulos confusos. Eles chegam para Jesus e falam, mestre, nos ensina a orar, porque tem dia que a gente expulsa o demônio e ele vai embora. A gente ora, a oração funciona. No outro dia a gente ora, o demônio tira sarro da gente. Aí Jesus olha para aquele grupo de não nascidos de novo, homens sem o Espírito Santo. Sabia disso? Os discípulos não eram convertidos. Porque a obra de Cristo não havia se cumprido. Eles tinham o Espírito sobre eles, mas não tinham o Espírito dentro deles. Eles não tinham poder para nascer de Deus. Eu e você, nós temos. Aí, Jesus fala assim, então tá bom. Vocês, quando vocês orarem, orem assim. Ele não está falando a humanidade, os crentes católicos, é o catolicismo evangélico, que pega Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Você nem sabe que você está orando. O negócio é orar 20 bolinhas e pronto, está orado. Uma reza, né? Pronto. Decorada, né? É a reza dos evangélicos. Aí ele fala assim, quando vocês orarem, vocês, estou falando com vocês, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Aí eu te pergunto, Pai nosso está no céu hoje? Ele está no céu hoje? Onipresente, ao mesmo tempo está no céu, está em mim. É que naquele dia ele estava no céu. Hoje ele está dentro de nós. Antes ele não estava dentro de nós. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É para o reino vir? Já veio, né? Como que eu oro para uma coisa que já está aqui? Já aconteceu. Já recebeu. Isso, aí você entendeu. Porque Jesus veio trazer o reino. E o reino não havia ainda chegado. E a pergunta é, mas o que é o reino? O reino não é comida, não é bebida. Não está aqui, não está colar. Mas é justiça,
alegria e paz no Espírito Santo. E o reino está dentro de vós. Uau, perfeito. E foi para isso que eu vim, trazer o reino do meu Pai. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Sério mesmo que você quer viver de pão nosso cada dia? Você está morto. Quem vive do pão nosso cada dia é quem está no deserto, era o maná. Pão nosso cada dia era maná. Se você receber o pão de cada dia, você nunca vai ter vida abundância. E Jesus falou o quê? Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. E o que é vida em abundância? É uma fonte inesgotável de recursos. Então não é o pão para hoje. E ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se eu tenho pão só para hoje, eu não consigo ser generoso para as pessoas. E a gente não tem o pão para hoje. A gente tem o pão para a semana que vem. Eu mesmo tenho um patrimônio que já é o pão para meus filhos já. Eu vou ser hipócrita de falar, Deus, obrigado pelo pão de hoje. Não é aquele imóvel de 1 milhão que comprei. É de hoje o pão? Não. Eu li a minha posteridade já. Então, a gente precisa começar a pensar mais sobre aquilo que a gente prega. Ô, pastor, mas a questão do Pai Nosso não seria uma exemplificação de Cristo? Isso, como deve ser a oração? Tipo, Aí, Pai Nosso, isso. Vocês vão orar, vocês vão pegar a partir disso. Você pode chamar Deus de Pai, que Ele hoje em dia não é apenas o Eterno. Ele te adotou. 100%. Só que se eu pegar a exemplificação, por exemplo, é para você ir daqui até lá na minha casa É para você ir daqui lá na minha casa. Aí eu vou te dar o exemplo de ir de bicicleta. Só porque eu dei o exemplo de ir de bicicleta, então a gente vai todo mundo ficar indo de bicicleta para minha casa? É verdade. Então, se é uma exemplificação, tá tudo exemplificado. Mas qual que é o sentido de a gente ficar orando? Pai nosso, está no céu, santificado. O cara chega no ringue, Pai nosso, está no céu. Chega lá nas Olimpíadas, Pai nosso, está no céu, santificado. Cara, se torna um rito, né? Vocês nem sabem o que vocês estão orando. Fiquem quietos, não orem nada. Quer para lacrar o Pai Nosso? Vamos lá. E perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Irmão, sério mesmo que Deus é para te perdoar como você perdoa os outros? Estou mais ou menos enrolado. Você tá ferrado, mano. Só que antes da cruz, o perdão era condicionado a isso. Antes da cruz. Deus te perdoava à medida que você perdoava. Antes da cruz. Depois da cruz... Agora, eu perdoo você na medida que eu fui perdoado. Graça, favor imerecido. Eu posso negar perdão a alguém? Por isso Jesus se referiu naquela parábola. Que joga o cara para os verdugos, falando, cara, você é um miserável, mano. Te livrei de uma dívida milionária, você vem cobrar R$200, pegando o teu irmão no pescoço, falando, me pague a dívida? Vai para os verdugos. Aliás, você sabe qual que é o mistério de Jesus falar em parábolas? Eu nunca tinha entendido por que Jesus fala em parábolas. Por quê? Porque parábola era a única conjectura que Jesus confabulava uma situação tentando explicar como que seria depois da cruz. Jesus ele vivia no Antigo Testamento, certo? Sim. E aí ele confabulava situações cotidianas com o estatuto de depois da cruz. Porque ele não podia usar as situações cotidianas porque eles ainda não se havia cumprido a obra de Cristo. Então a parábola não era a situação do momento? Não. Era só depois da cruz? Depois da cruz. Como ia funcionar a inteligência do reino de Deus depois da cruz? É que eu entendia que ele usava uma linguagem conforme as pessoas compreendessem na época, que né? é as pessoas renascidas. É como, por exemplo, quantos de vós aqui cuida de ovelha? Quem dentre vós, tendo uma ovelha perdida no sábado, não vai... Não, ele fala, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus porque vocês têm o reino de Deus. Vocês sabem o que eu estou falando, que é depois da cruz. Vocês estão entendendo o que eu vim fazendo no mundo, mas há outros não. Pastorzão, algo interessante aqui, tudo que está falando mas é fique interessante. tranquilo, pessoal, não me xingue, tá? Eu só chutei a santa dos evangélicos aqui, eu sei o quanto isso dói, mas tudo bem. É muito forte muitas coisas que o senhor está falando aí, mas a gente foi para diversos assuntos aqui. Voltamos. Religião, evangelho do reino, como é que a gente consegue distinguir de forma resumida o que é religião e o que é o evangelho do reino? A religião ela funciona por imposição. O evangelho do reino ele funciona por influência. A religião é o sistema organizado de alienação humana. A religião ela funciona. Só que ela só funciona na alienação. Por isso que todo aquele que começa a pensar, ele é tido pela religião como rebelde.
Você já percebeu o quanto as crianças, a religião, ela só funciona para a criança enquanto ela não pensa? Ela sempre vai para a igreja igual um reloginho, até ela começar a pensar. Com 12, 13, 14 anos, ela já presta atenção na pregação. Aí com 15 ela já fala para o pai, não vou na igreja não quero ir. E aí eu fico chocado porque uma criança de 12, 14 anos, ela tem mais sensatez e consciência do que o pai que está formatado ali, que está 20 anos vindo na igreja e nem presta atenção no que o pastor falou, mano. Ele está preocupado com a pizza depois do culto, quem que vai comer a pizza? Por quê? O que eu entendo? No Brasil, a igreja, infelizmente, ela se tornou o clube social do pobre. A pessoa não vai para a igreja por causa da palavra, por causa da igreja. Ele vai para a igreja porque ele não tem dinheiro para ir para o teatro, não tem dinheiro para ir para o futebol, não tem dinheiro para ir no cinema, não tem dinheiro para ir no shopping. E o que resta para ele? Ou assistir Caldeirão do Hulk, antigamente Domingão do Faustão, ou ir ali na esquina, ali onde os amigos da vila se reuniam. Então, a proposta da igreja, como centro comunitário, era muito boa. Ela engajava as pessoas no pertencimento social. Só que quando era para se falar de honestidade daquilo que a Bíblia diz, o cara estava desligado, esperando o pastor terminar a palavra. Comendo chiclete, dormindo, mandando mensaginha, escutando o jogo do Paraná Clube no meio do culto, para ver se o resultado. E esse é o nosso problema, que pouca gente, naquela época, ia interessado pela palavra. E hoje, eu costumo dizer assim, você quer ver a saúde de uma igreja? A saúde de uma igreja está no seu discurso. Porque assim como o homem ele pensa, assim ele fala. E o discurso de um pastor molda a mente dos ouvintes. Essa é a força de uma pregação. Agora, deixa eu enaltecer a igreja. Não a religião, a igreja. Tá? Religião é qualquer coisa. Umbanda, candomblé, tudo é religião. É a tentativa do homem chegar até Deus. Só que o nosso cristianismo, a base não é religião, é relacionamento. É o eterno chegando até nós. Sim. Porque a religião ela falou para nós que o pecado separou o homem de Deus. E eu te pergunto, que dia foi esse? Quando que o pecado separou o homem de Deus? Nunca separou o homem de Deus. É que está escrito em Isaías, mas as vossas iniquidades faz divisão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Ué, mas quando Adão pecou, quem correu atrás de Adão foi Deus. Como que a iniquidade faz? Né? Deus nunca. Boa. Talvez a nossa iniquidade faz separação eu de Deus, mas Deus de mim não. Nunca. Porque Deus foi atrás do pecador, atrás do arbusto. Adão, cadê você, cara? Adão estava lá acuado. E eu te pergunto, cadê o pecado que fez separação entre Deus e o homem? Não, mas o pecado, Deus até teve que expulsar ele do jardim. Ué, mas por que Deus teve que expulsar ele do jardim? Foi o primeiro ato de redenção da humanidade, sabia disso? Porque no mesmo jardim tinha uma árvore da vida eterna. E se ele encostasse, comesse da eternidade, a gente estaria eternamente destituído da relação com Deus. Só isso. Aí Deus ele tira o homem do jardim, o homem fica sem eternidade, por isso entrou a morte no mundo. Eu e você, a gente foi criado para ser eterno antes de morrer. Então hoje a gente tem essa realidade da morte por causa do mundo. Só que aí lá na frente Deus ele devolve para a humanidade o direito eterno de ser, através da obra de Cristo. O escândalo da cruz é que nós ganhamos de novo o direito eterno de ser, através do Espírito Santo. Uau. Por isso hoje nós somos filhos. Mas Adão não foi filho. Davi não foi filho. Abraão não foi filho. Moisés não foi filho. E por que a gente se baseia tanto o nosso cristianismo nesses homens que não ganharam o poder para ser feito filho de Deus? Você sabia que você tem poderes que Davi não tinha? Você tem uma divindade em você que Daniel, José não tinha? Porque eles não nasceram de Deus, você nasceu. Eles eram alma vivente. E aí Paulo fala assim, porque os nossos antepassados tanto ansiaram isso e não tiveram. Você sozinho hoje, que está me ouvindo, você renascido, é maior do que todos os heróis da fé empilhados juntos, sabia disso? Você é maior que Davi, que Abraão, que Moisés, todos eles juntos são menor que você. Tanto que Jesus ele chega e fala assim, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que? Show. Mas entre os nascidos do Espírito, até
Até o feto que é nascido do Espírito vai ser maior que João, vai ser maior que todos eles. E a gente olha para trás como se a gente fosse o embrião, a gente fosse o verme e eles fossem alguma coisa. E não, cara. Eu continuo sendo o próximo capítulo da Bíblia escrito nessa época. A Bíblia fala de mim. Esse livro aqui fala de nós. Caramba. Se você não se enxergar dentro da Bíblia, você não entendeu o reino de Deus. Perfeito. Você que acabou de chegar em nosso canal, você é muito bem-vindo. Entrou de gaiato no navio aqui, estava rodando aí nas redes sociais, mas apareceu aí e está escandalizado com essa graça, né? Porque a graça é o escândalo da graça, o escândalo da cruz. Você está no Eu Acredito Podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixa o seu like e você depois poderá assistir esse podcast completo, que está incrível, está extraordinário. Eu, particularmente, estou aprendendo muito aqui e depois vou ter que assistir e reassistir de novo, porque eu preciso tirar algumas curiosidades. Não tá fácil, meu irmão. O homem veio aqui como vou falar igual aquele André Henning lá, né? É uma besta enjaulada. Desconstruiu um monte de coisa aqui. Eu confesso que não é fácil. Muito bom, muito bom. Mas, pastor, nós entramos aqui sobre quem é Cal. Mas o senhor não resumiu, de forma resumida, quem é Cal, como é que o senhor se identifica? Eu sou entusiasta de uma vida de integridade. Entusiasta? De uma vida de integridade. Eu quero ver uma geração que bate no peito e fala, eu sou íntegro. O senhor acha que essa geração está precisando de Essa geração tem tudo para isso. Não, mas está precisando de um entusiasta para isto? Nós precisamos de integridade nesse tempo? 100%. Integridade é o lugar mais seguro na Terra. Eu sou seguramente um dos pastores mais odiados da nossa nação. Todo pastor do Brasil me conhece pelo nome. E eu só tô rindo e não tomando remédio controlado ainda porque eu tenho integridade. Foi a integridade de Noé que garantiu a arca dele. Deus estava azedo já, Deus estava enojado com a humanidade. Ele fala, eu vou destruir tudo. Até quando ele tropeça na integridade de Noé e ele volta atrás. A integridade de Noé fez Deus voltar atrás de um voto. Quebrar a sua palavra. Como assim? Deus tinha decidido, eu vou exterminar tudo que eu criei. Até, repentinamente, Gênesis 3, se eu não me engano. Não, Gênesis... Não é 3, é mais para frente. 6. Gênesis 6 diz... Porém, Noé era homem justo. Suddenly... repentinamente surge um versículo aleatório, Deus enojado, e diz, porém, Noé era homem justo, íntegro e temente. E aí a integridade de Noé salvou ele e a casa dele, porque os genros não eram. A esposa provavelmente não era. E ali eu aprendo que a minha integridade salva os meus. E aí a integridade de Noé garantiu uma arca. E sabe o que é aquela arca? Por que Deus fechou a porta da arca, você imagina? Para protegê-los? Porque se fosse Noé, Noé teria aberto a porta para mais gente entrar. Porque as pessoas estavam morrendo, batendo Noé, a água está subindo, Noé, as crianças, os idosos em volta. Porque Noé só foi idiota até o dia que choveu, né? Você sabe já dessa frase. Noé era um idiota, 40 anos um besta, até a hora que começar a chover. E assim é a gente. A gente também é bastante besta, até começar a chover. E aí hoje eu acredito que as pessoas elas têm um medo subconsciente que revela a ausência da integridade. Porque integridade não é eu não errar. Integridade é eu tornar públicos os meus erros. E pouca gente tem essa integridade. As pessoas estão ocultando até hoje o pecado de Adão. Corre para trás do arbusto. Irmão, você é homem para fazer, seja homem para falar que você fez. O feio não é fazer, o feio é esconder que fez. Eu nunca traí minha esposa, mas eu tenho um voto comigo. Se um dia eu fizer isso, minha igreja vai saber do meu púlpito, através de mim. Porque eu sou homem para fazer, então vou ter que ser homem para contar. E eu creio numa geração que vai ser de verdade. Não existe igreja de verdade onde os homens são de mentira. Nunca vai existir um bairro de verdade onde as famílias são de mentira. Nunca vai existir um país de verdade onde as cidades são de mentira. Então a verdade de uma cidade está lá em casa. E por que eu sou tão mal compreendido? Porque eu prego através da honestidade do evangelho. O evangelho é honesto. Por exemplo, eu tomo cerveja em casa. Aí eu decidi tomar lá na igreja. Aí eu sou criticado porque eu sirvo cerveja e vinho no churrasco da minha igreja. Tá bom.
Só quem me critica bebe em casa. Só que são franguinhos, porque eles bebem em casa, mas eles não bebem na frente dos membros da igreja. E as pessoas, não, mas calma, tem que cuidar para não escandalizar irmão. Cara, você está por fora disso. Eu não vou parar de beber porque alguém tem problema com a bebida. Se for assim, a gente tem que parar de transar porque alguém tem problema com pornografia. É tão lógico isso. O teu defeito não vai impedir o meu direito. Agora, eu não faço apologia à bebida e falo que criança não pode beber. Quem bebe, fica bêbado é criança. Mas o senhor, como um pastor de influência, e alguém, vamos lá, que te Público. acompanha, público, o senhor acaba sendo uma referência para muitas pessoas. Vem alguém que veio do alcoolismo. Isso, cresci com eles. O Rui, o Dionísio. Aí percebe que o senhor bebe. Isso não seria uma influência errada para essa pessoa? Não, uma influência certa. Porque enquanto um alcoólatra ele não olhar para uma garrafa e souber o que fazer com ela, ele não está livre. Você já viu que as casas de recuperação é tudo sempre no meio do sítio? Porque eles não libertam as pessoas da bebida, eles escondem o bêbado da garrafa. Aí ele fica 8 meses lá, mano. Quando ele volta, ele passa 3 vezes na frente de um bar, ele acha uma garrafa e ele tem a recaída. Porque o problema de um bêbado não é que ele bebe. Sabia disso? Qual é o problema? É que ele bebe demais. Só isso. O bêbado, que não sabe beber, o problema dele é o exagero. Você não chega para uma pessoa obesa e fala assim, viu, a partir de hoje não pode mais comer. Você sabe, né, que obesidade é o alcoolismo de comida. É a mesma coisa. Glutonaria, né? É isso, é a mesma coisa. O que deixa um homem bêbado com a bebida, deixa uma mulher gorda com a comida. Você chega para gorda e fala assim, ó, você tá proibido, não come mais, nunca mais. Se gordo a gente não proíbe de comer, por que bêbado a gente proíbe de beber? Então eu acho sim que todo ex-alcoólatra devia voltar a beber. Só mas, não, porque... mas todo excesso não esconde uma falta? E qual seria essa falta? Qual que seria o excesso? Porque excesso é não poder beber mais. Isso é o excesso. Não, mas o excesso também é beber demais. Isso. Então, qual que é a solução? Governar a bebida. Ele sabia assim, o limite da bebida. Mas uma vez que foi governado pela bebida, difícil é ele... Então Cristo não libertou. Porque se Cristo vos libertar verdadeiramente, nem a bebida, nem a pornografia, nem a vaidade, nem a ostentação dos bens, nem a soberba da vida, nem o consumismo, nada pode te dominar. O que é pecado? Tudo aquilo te governa. Dinheiro te governa? É pecado você ter dinheiro. Igreja te governa? É pecado você ir para o culto. Tudo que você não... Porque o homem ele foi criado para o governo, para o domínio, certo? Sim. Então eu estou sendo anti-humano ao ser dominado. E aí pode colocar a bebida, o cigarro, pode colocar a pornografia, o sexo. Porque o cara que tem problema sexual, você não chega e proíbe ele de transar em casa, certo? Mas devia, né? Ele não tem problema com pornografia? É. Mas por que ele não tem que se abster então do sexo? Que é com sua esposa, né? Isso, então tem que medir. Essa é a diferença da droga e do veneno. A droga e o remédio. Qual que é a diferença da droga e o remédio? Já percebeu isso, né? A dose. Que todo remédio é uma droga. É. Só que na dose errada ele te entorpece. Na dose certa ele te beneficia. O que é pecado? Todo direito na dose errada. Sexo é de Deus, é commodity nosso. Eu uso. Comida, commodity nosso. Bebida, commodity. Prazer, alegria, commodity. Usa tudo isso na dose errada e tudo isso é pecado. É pecado ter muito dinheiro, é pecado comer muita coisa, é pecado você viajar muito, é pecado você idolatrar teus filhos. Um dos maiores altares dos evangelhos se chama família. Família vem antes de Deus. Sabia disso? Sim. Porque eles falam, não, Deus está em primeiro e segundo minha família. Mas na prática eles vivem em prol da família. Deus está bem longe disso. Enfim, mas o que eu quero dizer? O problema do alcoólatra é o excesso. Uhum. Mas daí quando você tira tudo, não é outro excesso? Também. Isso. Então,
Eu tenho o sonho de ter uma casa de recuperação de drogados. E como a gente consegue chegar ao equilíbrio nisso? O alcoólatra, ele deixar de ser alcoólatra, deixar de ser dominado e passar a dominar. E isso para você trazer ele para diversas comunhão áreas e da beber vida. com ele na igreja. Porque na igreja ele não pode tomar quanto ele quer. A gente tá junto, perto dele, a gente vai falar, ó, agora chega. Mas tu não acha que beber cerveja dentro do contexto cristão Jamais. escandaliza? Tá escrito aonde? Não. Escandaliza Eu não quem? digo biblicamente. Escandaliza Biblicamente a gente quem? não tem respaldo. Escandaliza os O neófitos. religioso. O religioso. O neófito, ele nem liga com isso. Sabia disso? Os neófitos, na verdade, são os caras que vêm e falam, ó, que legal, tá bebendo ali. Toma até cerveja aqui na igreja. Cara, cerveja é um negócio desse tamanho que você não sabe quanta gente vem pra minha igreja porque lá pode tomar cerveja. O Anderson, ele soltou uma frase, achei legal. Ele falou, cara, beber é coisa de homem. E a igreja ainda tá cismando que não pode beber. Mas tá escrito onde que não pode beber? Não pode se embriagar. Então, porque é o seguinte, coca só não deixa bêbado. Mas as pessoas bebem mais coca do que o bêbado bebe cerveja. É, porque se coca deixasse bêbado, eu sei de gente que toma 2 litros de coca sozinho, hein? E eu não tomo coca. Eu faço crossfit todo dia. Eu sou um cara pró-vida e saúde. Então você não vai me ver... Eu nunca fiquei bêbado. Não sei o que é isso. Por quê? Porque não faz sentido. É questão de inteligência. Agora vamos voltar ao pecado. Sim. Por que a gente ainda peca? Porque a gente é pecador? Isso aqui é interessante, muito interessante. Depois que conhecemos a Cristo, viemos para Cristo, Nascemos de novo. Queremos E viver o pecamos. Evangelho. Não somos pecadores, mesmo pecando? E isso, não. Por que não? Porque nós não somos o que nós fazemos. Nós somos daquilo que nós nascemos. Então, tem que cuidar que o humanismo, ele fala que você é o que você faz. Ele te rotula pelo que você faz. Nós nunca vamos ser o que nós fazemos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Agora, se pecar não faz de mim um pecador, eu preciso entender que eu sou santo, eu sou puro, eu sou perfeito. Você sabia que você é perfeito? Nós somos perfeitos. E as pessoas estão escutando de púlpito toda vez. Porque, amados, ninguém é perfeito. Vai tomar banho, cara. Como que ninguém é perfeito? Porque se você diz que alguém não é perfeito, você está dizendo que o Criador errou. Só que percebe que ele está querendo dizer assim, ó, ninguém faz perfeito. Ah! Ninguém faz perfeito. Com a queda de Adão, nós não perdemos essa perfeição? Com a desobediência dele? Com a obra de Cristo, a gente recebeu de volta. Só que parou em Adão. A gente esqueceu da cruz. A gente está vivendo o Antigo Testamento. A gente vive como se Jesus não tivesse morrido. Esquece que temos um espírito. Esquece que nós somos espírito. Nós não somos humanos. Nós estamos em estado humano. Por isso que aquele que crê, ainda que morra, ele é. E aqui que a gente precisa ir mais profundo, entendendo que quem eu sou é a identidade de quem eu nasci. Começa a latir aqui. Você vai se tornar um cachorro? Não, você tem que nascer de um cachorro. Então, você passar latindo aqui, ó, você vai no shopping, hoje tem uns malucos já, né? Tem. Segurando... Na coleira, que se identifica com... Se passar alguém latindo aqui e vier alguém atrás e falar, ô, vocês viram um cachorro? O que você vai falar? Não, um cachorro não, mas passou um maluco aqui latindo. É assim que é. Agora a pergunta que não cala é, mas então tá bom, Carl, a gente não é pecador, mas por que a gente peca então? Por quê? Porque o herdeiro menino, ele de nada difere do escravo. Calma aí, o que é o herdeiro menino? É o novo nascido, que ele ainda não é experimentado na palavra da justiça. Ele é renascido. Ele teve um encontro com Jesus, ele entregou a vida a Cristo. Renascido de Deus. E isso, ele é filho de Deus. É um herdeiro. Só que a Bíblia diz que o herdeiro menino, ele de nada difere do escravo. Ou seja, ele vive tão preso quanto o escravo. Só que, e ele está debaixo de tutores e curadores. Esse cara precisa, não beba. Esse cara precisa, está proibido de namorar. Esse cara precisa, você está proibido de acessar a internet ali. Porque ele é menino. E Paulo ele falou, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu falava as coisas de menino, só que eu abandonei as coisas de menino. Esse crescimento precisa ter. E aí a Bíblia diz, o herdeiro menino, ele é como escravo, mas não esqueça, ele é herdeiro. Ele só não desfruta
das consequências de um herdeiro? Ele vive como escravo. Mas o fato de viver como escravo não deixa de ser herdeiro. Não deixa de ser herdeiro. E aqui que a igreja dizimou irmãos para o inferno, falando, aí, tá vendo? Satanás levou, desviou, e se perdeu. Não, irmão, não se perdeu. Ele só está longe da comunhão. Ele está desviado da comunhão, mas não do pai. O pai continua sendo o pai dele. É. E aí é interessante que quando a gente sai desse lugar de menino... Você tem quantos anos? Eu tô com 32. 32. Você peca mais nos últimos 2 anos ou mais quando você tinha de 15 a 20 anos? Ixi, eu acho que... Pecados assim, pensamento... Ah, não, eu acho que nos últimos 2 anos... Você peca mais nos últimos 2... Você fez mais cagada nos últimos 2 anos ou dos teus 15 aos 23, 24? Ah, eu não consigo. Mas eu acho que dos 15 aos 20 eu aprontei demais. Isso. Por quê? Porque você deixou de ser burro. Com 32 você já percebeu que várias coisas não vale a pena fazer, que não faz sentido nenhum. A gente pensa mais. As pessoas ainda pecam no reino de Deus pela imaturidade. Ponto final. Só. Cal, por que a gente peca? Porque a gente é burro. Falta de entendimento. Naquilo que a gente não entende, a gente peca. Naquilo que a gente já entende, a gente não peca mais. Pega uma criança, faz cocô na calça. Faz sentido fazer cocô na calça? Para ela faz. Ela não tem faculdade mental para entender o banheiro. Para entender a lógica do banheiro. Só que chega uma hora que minha filha, que está com 3 anos, ela não deixa mais eu pôr fralda nela. Porque ela já entendeu que é desconfortável andar com a fralda cheia. E aí você vai percebendo que a própria maturidade da vida faz a gente pecar menos sem orar mais. Verdade. A maturidade. Maturidade. E o nosso problema não é o velho Adão que mora dentro da gente. É o novo espírito nascido de Deus que ainda é neófito, é menino. Em Lucas 1, você vai ver que a Bíblia diz assim: e ele crescia e se fortalecia na sabedoria e na graça no deserto até ser trazido publicamente. Estava falando ali de João. Em Lucas 2, o mesmo texto fala de Jesus. Sim. E ele crescia na sabedoria, no conhecimento e na graça. Mas ele não era Deus? Como que Jesus precisava crescer na sabedoria, cara? Se ele era filho de Deus. Automaticamente ele já tinha tudo. Porque é possível você ser um atrofiado sendo divino. Hoje, a maioria dos nossos problemas sociais de pecado dentro da igreja é falta de cultura, estudo, ensino e pouco demônio, nada de carne, nada de pecado. As pessoas, faltou pai e mãe em casa. Eu cresci lá com aquelas 8.000 pessoas e constatei isso. O problema do homem não é o pecado está resolvido. O corpo do pecado foi destruído, Paulo falou. Na cruz. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Pecado nem existe mais. Nós temos atitudes pecaminosas que é o hamartano. Mas o hamartia foi tirado do mundo. Hamartia, pecado era um principado que governava. O problema é que quando a gente lê pecado em português, pecado é pecado. Só que no original é hamartia, hamartano, hamarteno e hamartolos. E o corpo do pecado, do hamartia, foi destruído. Adão, ele liberou que o pecado reinasse pela morte. O pecado, o corpo, o principado do pecado, ele reinava de Adão até Moisés. Então o pecado matava até o inocente. Aí Deus levanta Moisés e fala: ei, pega 10 mandamentos e quem entrar debaixo do guarda-chuva 10 mandamentos, ele se resguarda do pecado. O pecado não tem poder sobre ele. Aí de Adão, ele levou, de Moisés, ele levou a lei, levou a gente até Jesus. E aí vem Paulo e fala: não, vocês foram resgatados debaixo da lei. Qual que é o sentido de a gente ensinar para os nossos filhos 10 mandamentos hoje? Coisa mais... Não vou falar, é muito pesado. Mas a coisa é ignorante ensinar 10 mandamentos em casa para os nossos filhos. Não estamos mais debaixo da lei. 10 mandamentos é 10 comportamentos. Você não precisa ser crente para seguir eles. E nem para entender que é certo ou errado, né? Se você nasce de novo, agora você tem o teu instinto curado. Por exemplo, você entra no mercado e fala assim: não vou roubar, não vou roubar, não vou roubar, não vou roubar. Daí você sai e fala: ufa, não roubei. Não. Porque você entra no mercado e isso não passa pela sua cabeça.
Agora imagine que você pode viver assim com todos os tipos de pecado. O pecado não sobe mais no teu coração. Por quê? Porque você nasceu do Espírito. Mas para isso é necessário ter o conhecimento sobre o que tu está falando, porque é. sem conhecer o que tu está falando... Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isso até o maçom pode fazer, o satanista pode fazer, a Luísa Sonza pode fazer, o Whindersson Nunes pode fazer. Não precisa ser crente para isso. O jovem rico não chegou e bateu no peito? Eu cumpro já os mandamentos. E Jesus estava falando, então, não serve, não é suficiente. Vai e vende tudo. Morra para si. Diferente. Pastor Cal, se o senhor permitir, ano que vem, tem que voltar aqui para a gente fazer uma sequência aí. Já peço perdão por todo... Não, meu Deus do céu. Todos os haters aí. Haters gonna hate. Tem bastante aí, Léo. E eu acredito sim que... Quero, honestamente aqui, pedir perdão por qualquer ofensa. Eu tenho aprendido a falar mais em público. Sempre fui muito mal compreendido, mas eu sou grato a Deus por um diálogo aberto como esse aqui, porque eu creio sim que a vida com Jesus é mais extraordinária que contaram para nós. É uma vida desonerada de prejuízos. Eu não vivo Jesus porque eu quero algo a mais. Eu vivo Jesus porque eu quero algo a menos. Menos prejuízo, menos dor. Eu quero menos retrabalho, eu quero perder menos tempo na minha vida. E hoje é maravilhoso ver uma geração que já entendeu que não é sobre estudar teologia, sobre ter uma posição, sobre ser alguém, não, é sobre ser feliz. Onde se vive a vida plena. Existe a vida boa e a vida plena. A boa sai mais caro. A boa custa mais. A boa precisa de manutenção. A boa você compara com os outros. A boa você nunca está satisfeito. Só que a vida plena é uma medida que não cabe mais. Isso é completo. E eu creio que a integridade é o lugar da vida plena. Todas as pessoas têm um mecanismo subconsciente de medo, estado alerta. Eu vou daqui para minha casa. Quando eu entro no meu carro aqui, minha mente tem estado alerta. Até chegar em casa. Quando chego em casa, minha mente faz assim, ó. Aqui estou seguro. Integridade é o lugar mais seguro da Terra. Guarde isso. Você nunca mais sente esse medo de estar na rua ou estar fora da rua. Você está íntegro. A câmera estava filmando. Tudo bem. Não, mas ela te filmou pelado. Então, mas aqui é o lugar de estar pelado. Tá tudo bem. Não tem problema me verem pelado. Não, mas eles viram você falando alto com tua esposa. Tudo bem. Eu falo alto lá em casa com minha esposa. Sabe, integridade é você nunca mais ter um outro eu de você. Porque as pessoas têm 3 eus. Os que elas são na igreja, os que elas são na faculdade e os que elas são no trabalho. Aí elas vão pro trabalho e falam assim, nossa, tomara que eu não precise ser o eu da igreja aqui no trabalho. Aí ela chega na igreja, o amigo do trabalho veio, ela fala, putz, o amigo do meu trabalho veio, agora aqui na igreja eu sou o eu do trabalho ou vou ser o eu da igreja? E cara, liberdade é você ser você em todos os ambientes da tua vida. E essa a liberdade que o Evangelho nos proporciona? Liberdade. Você não precisa mais fazer nada para ninguém, chamar ninguém de queridão, de amado. Já viu que o crente ele liga o modo crente quando ele chega no ambiente da igreja? Uhum. Ele não chega no teatro e fala, tudo bem, querido? Não, ele fala querido lá na igreja. Na faculdade ele fala, e aí, mano? Aí na igreja não fala mano, lá na faculdade não fala querido. E aí eu decidi criar uma igreja onde eu pudesse ser eu mesmo. Tava difícil deixar uma, eu criei uma. E meu sonho é que a gente comece a ter igrejas onde as pessoas elas podem ser elas mesmas. Dá um pouco de trabalho, porque algumas pessoas você precisa de estômago para aguentar elas sendo elas mesmas. Porque nem elas se aguentam. Só que enquanto as pessoas não forem quem elas são, o evangelho não vai ter poder de transformação nelas, porque elas são hipócritas, elas são farsas. Sabe por que eu sirvo cerveja e vinho lá na igreja? Para identificar os caras que têm problema com álcool. Porque aí eu chego perto deles e falo, irmão, se você está bebendo assim, desse jeito com a gente, como é que você bebe lá quando você está com teus amigos de futebol? Você está fora do prumo aqui. Vou do lado da esposa, pergunto aí, como é que ele bebe em casa? Agora, se a gente não bebe nada na igreja, você nunca vai descobrir o alcoólatra que está comungando com você. Sempre está velado. E hoje, se tem uma coisa que quebra o amor de Deus, o amor das pessoas com Deus, é a hipocrisia. O maior inimigo hoje da igreja com o mundo é a hipocrisia. Se a gente tirar esse mal da nossa igreja, o mal da hipocrisia, a igreja vai fazer assim, ó, encher de gente, rapaz. Sem a gente fazer show do Fernandinho. Porque hoje o que afasta as pessoas é a hipocrisia. É ele falar assim, ué, mas lá na igreja você era tão legal aqui, eu não te reconheci.
Agora mesmo, na terça-feira, o meu pastor, que está há 10 anos construindo igreja comigo, ele comprou um carro, deu o carro dele e pegou o outro. Quando ele deu o carro dele, o sujeito que recebeu o carro dele não transferiu por nome de si e deixou o carro dele no nome dele. O carro que o meu pastor pegou, ele nunca transferiu por nome do meu pastor. O carro nunca foi quitado. E agora o meu pastor ali, um Honda Civic velho, bateram atrás e deu PT. E ele não consegue receber do seguro porque o carro não está no nome dele. Então ele não tem o carro dele, que ele deu lá, que estava tudo certinho o documento. E ele não recebeu o documento do carro que ele comprou porque o cara também não pagou. E aí, para nossa surpresa, no meio de uma machonaria, está o sujeito sentado ali. O canalha sentado ali. Aí o Anderson lá na frente falando, não, porque irmão a gente trata com amor, mas hipócrita, picareta, a gente quebra a mandíbula. E aí, para mim segurar os caras fora, lá fora? Aí terminou o culto, eles saíram lá fora, fecharam o cara e falaram, cara, você vai devolver o carro hoje. Aí ele estava acompanhado com outro sujeito ali, mal educado. Aí o meu pastor falou assim, calma, irmão, deixa eu resolver. O cara falou assim, irmão o quê, cara? Você me conhece? Aí você olha e fala, cara, que bando de hipócrita, acabou de vir ver o Anderson Silva aqui, ó. E não é homem aqui fora para falar assim, cara, me perdoa, eu preciso de ajuda. Já passei teu carro como piseira, como bruxinha para alguém aí. Teu carro tá não sei aonde. O cara inventou a história. Aí o cara me entra lá no meu Instagram e fala assim, que vergonha que fizeram aí. Foi muito show o culto, mas que vergonha que fizeram tua banda de louvor aí fora. Sabe qual que foi a minha vontade de escrever ali? Vergonha que a gente não fez, meu irmão. Porque se fosse num culto normal de quarta-feira, esse cara não saía dali vivo. A gente arrebentava ele ali. Eu só honrei o evento que não era nosso. Mas é um canalha. Está dentro da nossa igreja. Da nossa não, né? Tenho dó do pastor de um ser humano desse, que vem em nome de outra igreja na nossa igreja. A Bíblia diz assim, ó, aquele que se dizendo irmão, faz isso, 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 sabe o que a Bíblia diz? Extingai-os do vosso meio. Quem está fazendo isso? Ninguém faz. Porque a hipocrisia, eu digo assim, os hipócritas vão chegar no inferno, Satanás vai devolver para nós. Que nem o diabo quer. Um hipócrita. Pastorzão, muito bom. A gente já está aí o quê? 2 horas, Léo? Eu encerro agora fazendo uma pergunta que vai te fazer pensar, mas antes de tudo, o convite está em aberto para 2024. Que é isso, quando o senhor quiser vir, dentro da sua agenda disponível, da sua disponibilidade, alegria. Vai ser muito bom recebê-lo aqui. Já pode contar comigo. Maravilha. Eu quero aprender mais com o senhor aqui, porque a cada convidado é um aprendizado diferente e eu tenho curiosidade de ouvir coisas novas. Pastor Cal, na vida, o que o senhor gostaria de responder, mas nunca te perguntaram? Pô, que pergunta difícil. Que eu gostaria de responder e nunca me perguntaram. Porque sempre tem, né? Algo que a gente precisa responder, mas nunca nos fizeram a pergunta ou nunca nos deram a oportunidade de trazer resposta. Que eu nunca fui um pregador da hipergraça. Por que o senhor nunca foi um pregador da hipergraça? Considere a pergunta feita. Porque a hipergraça, uma coisa ela só é... O morno só queima para quem está com a pele congelada. Quando você está com a tua pele resfriada, até uma água morna ela queima. Só que ela não queima porque ela está quente, ela queima porque você está muito frio. Quando alguém um dia colocou na minha conta que eu sou um pastor da hipergraça, esses caras só estavam revelando na subgraça que eles vivem. Eu não prego a hipergraça, eu só prego a graça de Jesus. Aí eles falaram, não, mas você pregou o evangelho da graça. Não, não. Eu preguei a graça do evangelho, porque não existe evangelho da graça. Veio um movimento, não, evangelho da graça, evangelho é do reino, o único que existe. Agora, esse evangelho do reino tem uma graça, que a gente acabou de comentar aqui, a graça do evangelho. E aí colocaram na minha conta, e eu vou achar esse cara ainda no Brasil. Esse cara, ele fermentou que eu preguei uma mensagem que lá na Igreja do Cinema pode tudo.
E, meu irmão, se lá na igreja do cinema pode tudo, eu sou o primeiro otário. Porque podendo tudo e pregando para os outros que pode tudo, eu sou marido de uma só mulher na minha vida, minha primeira namorada. Não sei o que é beijar outra boca. Eu não sei o que é dever para alguém. Eu não sei o que é usar droga, que eu nunca usei. Eu não sei o que é ser um ex alguma coisa. Eu fui um ex religioso. Talvez esse é minha mancha no currículo. Mas eu acho estúpido as pessoas colocar... Eu vou achar esse cara. Colocar no seu currículo o curso que você não fez. Então, se eu pudesse responder, eu gostaria de responder essas perguntas de onde as pessoas tiraram que eu sou o pregador da Hipergraça. Não é. Jamais. Sou pregador de Jesus. Sou pregador da minha vida, na verdade. Isso incomoda bastante. Pastor Cal, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição em compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida. Foi honroso recebê-lo aqui. Olhe para aquela câmera. Se o senhor tivesse a oportunidade de transmitir uma mensagem ao mundo hoje, agora, qual seria essa mensagem? Seja de verdade e aonde você for rejeitado por isso, agradeça por terem te rejeitado, porque as pessoas não são dignas de ter você naquele contexto. Não negue quem Deus diz que você é para tentar caber dentro de um lugar que Deus nunca te chamou para estar. Perfeito, nós vamos nessa. Ano que vem, com a graça de Deus, a gente está de volta com mais Eu Acredito podcast. Até mais, obrigado TV Fusão, obrigado a todos os patrocinadores, a todos vocês que fazem essa programação toda especial acontecer. Interaja aí, comenta bastante, deixa a sua opinião em tudo que foi falado aqui. Se concordar, aplaude. Se não concordar, pode criticar o pastor Cal, entendeu? Porque o contraditório é muito importante, muito interessante para todos nós. Amém. Obrigado, viu? Satisfação, julgue tudo, retenha o que é bom e o que não for bom, fica bem tranquilo. Você não é obrigado a concordar com nada. Se você me compreender, nós já seremos amigos de longa data. Obrigado. Até mais!